está. Hoje nós estamos 3 minutos antes, ninguém vai reclamar. Caiu não sei o quê. Não. Não te deixaram eu compartilhar, mas fiquei com medo de compartilhar todos os grupos, eles me bloquearam de novo, mas... Gente, boa noite, estou vendo que já tem gente ao vivo com a gente. Nós estamos começando uns minutinhos antes, para justamente a gente ter esse tempinho para compartilhar. Então, se vocês puderem também compartilhar com amigos e grupos, né? Daqui a pouquinho a gente começa a dar os avisos, quem já está acostumado sabe como é que é. Nós já vamos iniciar, então hoje nós estamos 3, 4 minutinhos antes aí para justamente dar tempo de compartilhar. Olha lá. Ele não... Só na minha página, às vezes ele deixa como... Quer ver? Do centro ele não me deixa mais, não sei qual é. Gente, só vai dando um toque pra gente. Edmilson já tá aí, Fernanda, Maria José, Heloísa. Como é que tá som? Se não tá, se está muito ruim, se está muito baixo por causa do ventilador. Edmilson, você viu que eu estou tomando água hoje, né? É uma falta de educação absurda. Não aprende. Você é mal educado mesmo. Já, de novo, né? Como eu sempre falo para vocês, nós estamos realmente bloqueados. Eles deixam entrar em algum grupo naquela salas de vídeo, não é possível publicar o status. Então, se vocês puderem compartilhar, nós agradecemos, tá? Não é possível, ele não está deixando compartilhar mesmo. Então, se vocês puderem aí nos ajudar compartilhando com os amigos e grupos, nós agradecemos, tá? Ele não está deixando mesmo, mas já estamos aí em 30 pessoas. Se vocês puderem ir passando para os grupos de amigos. E a Cláudia nada de fazer, hein? Tá difícil, hein, Cláudia? Tá difícil, hein? O quê? Então, Fazer um Facebook, né? tá. Pra ajudar, né? Ontem eu emprestei, eu passei. Caiu a minha Lela, empresta o seu e rapidinho. Sorte que estava em casa. Ele não me deixa. Não quer Facebook, mas fica usando o Facebook alheio. Eu filho dela lá em casa. Janoca, sentimos falta mesmo, mas está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Está tudo em ordem aí? Espero que sim. Rudineia, boa noite, bem-vinda. Gente, eu realmente não estou podendo compartilhar, então nós vamos pedir para vocês darem uma mão para a gente aí, esses minutinhos, e nós já vamos iniciar, tá? Enquanto isso, se vocês quiserem cantando parabéns para a Cláudia. Demorou, hein? Eu falei ontem na palestra. Eu vi tudo que ela disse, me dá uma escuta só. Mas cadê? Não dá, senão eu ia pôr o da Xuxa aqui agora enquanto a gente compartilha. Música de fundo. Edmilson, manda aí o vídeo do parabéns da Xuxa. Não tem lá no grupo? Pra gente colocar enquanto eu vou compartilhando? Gente, não dá pra fazer as duas coisas. Põe aí, Cláudia, no seu celular. Não, deixa quieto. Obrigado, Edmilson. Janoca, depois fala pra gente como é que tá as coisas aí, se tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa. Sentimos sua falta mesmo, sempre tá com a gente, né? Ó, gente, enquanto a Ana tá acabando de compartilhar lá, eu tô comentando. Quem já tá acostumado, quem tá com a gente sempre, quem tá entrando a primeira vez e acompanhando. Dona Aquilina, boa noite.
Dona Querida virou. Nós somos uma convidados super para amiga, ir, né? nós somos convidados para ir na legal. feijoada esse final de semana. Hein? Dona Querida virou uma super amiga do. O Janoca está mandando parabéns para você. Obrigada. Gente, eu queria a música de fundo da Xuxa. Então, gente, quem tiver já acostumado e quiser já ir, quem assistiu, né, quem participou com a gente ontem, o Joseph também está dando parabéns. Quem participou ontem da palestra, da mesa do Evangelho, né, e quiser fazer algum comentário a respeito de ontem, nós continuamos. O Herbert também está dando parabéns. Quem quiser fazer algum comentário a respeito de ontem, antes que nem a gente sempre faz, no início do nosso estudo. Nilza também está dando parabéns. Fátima, boa noite. A Elza está dando parabéns. Está quase, ó, com essa quantidade de parabéns, já quase chegou na idade dela, 112. Falta só Ai, que dó. um pouquinho para chegar na idade. Eu contei 80 aqui, já está. A gente, eu fiz 49. Sérgio, boa noite, Não viu bem-vindo. RG não, gente. É só. Boa noite, Sérgio, É bem-vindo. lógica, né? 49. Porque se eu falar mental, aí acaba comigo. Fernanda também está dando, já falou lá. E a biológica, claro. Maria Aparecida também, acabou por aí. Sérgio, logo vamos estar junto, né, Sérgio? Junto com o Paulo, vamos estar de novo falando sobre esse assunto tão importante. Sueli, boa noite, bem-vinda. Ó, tem até festinha aqui, ó. Figurinha de festinha, feliz A aniversário. Zilmar mandou para Ai, você. obrigada. O Sérgio está com a gente aí, o Maria do Amparo também está mandando parabéns para você. Gente, obrigada. a Muita todos. luz. Orlando, boa noite. Orlando, boa noite. Ah, pode deixar, mando para você. Orlando, obrigado, viu? Eu vou lembrar no final, eu já te mando. Obrigadão pelo carinho de sempre, por estar com a gente aí hoje. Hoje nós estamos bem acompanhados, hein? Beijo para você. Sérgio, para Letícia. Aí o Sérgio está falando que vai estar com a gente. Sérgio e o Paulo, esse vai ser bom, hein, Sérgio? Nós combinamos de falar com ele e com o Paulo junto. Nós vamos fazer ainda esse ano. Que legal, Sérgio. Sobre a cirurgia, sobre o trabalho todo lá Legal. do Nordeste também. Já estamos acertando essa semana, a gente deve acertar as datas. Isso é uma alegria de novo, né? Muita gente falando parabéns aí. Bom, gente, Bezerra está aí. tudo bem aí? Como é que tá o... Parabéns. Vou falando aqui porque ela não tem Facebook, tá? Bom, gente, conseguiu compartilhar aí? Consegui. Gente, muitos amigos que sempre estão com a gente, parece que tem gente nova aí. Então, nós vamos iniciar, a Ana vai fazer oração. Só lembrando, então, esse comecinho, quem quiser fazer os comentários a respeito da palestra de ontem. Inalda também está com a gente. Obrigado, Inalda. Poxa, olha, eu ia falar e a Inalda apareceu aí. O centro lá, né? Inalda, em especial, tem um momento. Depois, se quiser De colocar oração, aqui né? pra gente. Manda pra gente o horário, viu, Inalda? Aí a Os gente horários, publica porque aqui. eu sempre ouço depois que você fez. Põe meu no celular, né? Eu trabalho em consultório de manhã, é mais tranquilo, eu consigo ouvir, mas eu sempre perco o horário. Muito legal, muito bom. Ela lê um pedaço de um livro, são 3 livros, né, Inalda? Que você escolhe, aí você lê um trecho de um livro, fala um pouco sobre aquele assunto, né? Comenta. Você falou sobre. Agora eu esqueci o autor. Mas eu assisti hoje, depois, mas eu assisti, agora eu esqueci. Mas por favor, põe aí, muito bom, gente, assim, um horário de oração, de reflexão, muito bom. Trabalho muito bom, muito legal. Joia. Aí, Inalda, então se você quiser passar, nós coloca na página, as meninas replicam pra gente divulgar o horário e a página, inclusive, né? Foi uma frase de Chico, um texto do De Luca, se eu não me engano, que você falou hoje, né, Inalda? Bom, gente, vamos lá. Então, quem quiser, eu já vi aqui a Elza comentando, bate-papo de ontem muito esclarecedor, como sempre, aprendizado e preces. Parabéns, Deus abençoe. Então, a Ana vai fazer aqui, ó, a Inalda está falando. Então, antes da gente fazer as preces, gente, eu vou comentar aqui. A Inalda faz o que a Ana estava comentando. Isso. De segunda a sábado, às 9 horas da manhã, ela realiza o momento da prece, tá? Inalda, acho que é só na sua página pessoal ou na página do centro também? Então,
Então, quem quiser, de qualquer maneira, entra na página da Inalda Ribeiro, vocês estão vendo aí o comentário, todo dia de segunda a sábado, às 9 horas da manhã, momento da prece. É bem bacana aí. E aí, para quem... Ontem nós falamos de prece, né? Então tá aí mais uma oportunidade. Eu acho que uns 45 minutos, né, Inalda, que você faz em torno disso, né? Então começa às 9, então. Hoje eu assisti a quase 11 horas, por isso que eu falei, nossa, preciso ver direitinho o horário. Mas Então, muito bom. Gente, então a Elza já comentou, a Ana vai fazer oração, se vocês quiserem ir fazendo comentário a respeito da palestra de ontem. Depois a gente já só tem um avisinho, dois avisos. Em nossa página, Casa Espírita Companheiros da Luz. É o trabalho que ela realiza lá. Então a Inalda faz na página, que nem nós já divulgamos do Sérgio, né, do trabalho lá, Casa Espírita Companheiros da Luz de Birigui. Então se vocês quiserem entrar, já fica o convite todo dia, de segunda a sábado, às 9 horas da manhã. Aliás, nós estamos bem secados, muito trabalho bacana, né? O Sérgio e a Inalda fazem esse trabalho às 9 horas da manhã, o Oceander e a Estela fazem um pouquinho mais cedo, né? Eles sempre fazem 7h30, 8h30. Então tem muita coisa bacana, gente. Quem reclama que a internet só tem porcaria, é mentira. Tem muita coisa Sérgio legal. Está confirmando aqui, Sérgio, obrigada. É transmitido pela página Casa Espíritas Companheiros da Luz, às 9 de segunda a sábado, no momento de prece, com Inalda Ribeiro. Gente, muito bom para quem tá... Bom, a gente está sempre precisando de um momento de prece, né? Então... A Adriana está falando que está chegando no trabalho, como sempre. Gente, vamos lá então, a gente fazer a oração e iniciar. E aí nós estamos... Bom, estava falando agora, só para não... Nós falamos do Oceano, o Orlando tem quase todo dia, também está fazendo a transmissão à noite na página, no cantinho e na página dele também. Quer dizer, tem muita coisa bacana, gente, tem muita coisa legal acontecendo, tem muita gente boa trabalhando em nome da doutrina, em nome de Jesus e fazendo um trabalho seríssimo, com responsabilidade, com dedicação. E a gente, eu sempre falo aqui, às vezes a gente fala, mas a gente brinca, vivia fazendo propaganda de todo mundo e tal, e nós continuamos fazendo, porque esses trabalhos têm que ser divulgados mesmo, tanto que é muito bacana que quando o trabalho é sério, a gente percebe que está todo mundo, um na página do outro, um comentando do outro. O Sérgio está aqui, depois nós estamos na página deles, o Orlando está aqui, nós estamos na página dele, do Oceaner, vira uma coisa só que é a intenção. O objetivo é exatamente esse, a gente conseguir divulgar. Paulinho Manso, lá de Duartina, é outro que faz um trabalho fantástico no Moacir Fernandes, sempre está com a gente. É isso que eu falo, essas pessoas é que estão super bem intencionadas, fazendo trabalhos sérios, constantes. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe que não é fácil fazer a transmissão todo dia, que nem a Inalda está fazendo, a gente sabe de tudo isso, mas tem muita gente dedicada a fazendo. Então a gente divulga mesmo, porque são trabalhos que tem que ser divulgados. Paulinho, obrigado de estar aí. Bom, então só hoje que nós falamos, que está aqui com a gente hoje, Paulinho lá no Moacir Fernandes em Duartina faz um trabalho bacana, sempre está parceiro com a gente divulgando as coisas. O Sérgio e a Inalda lá de Birigui sempre estão com a gente, sempre divulgando as coisas. O Oceander e a Estela, mesma coisa. E hoje nós estamos com o Orlando aí, também faz um trabalho fantástico, não só com as cartas, mas tem feito um trabalho na página deles muito bacana, muito legal mesmo. Tá joia? Então vamos lá, a Ana vai fazer oração e a gente começa o bate-papo de hoje. O nosso amigo Edmilson falou que a oração é por conta da Paquita hoje, porque ela faz aniversário. Não, é comemoração, a Ana faz. Como é amiga da Paquita? Ai, gente. Gente, boa noite a todos. É uma grande alegria ter todo mundo junto. A gente se sente... Sintam-se abraçados por nós, mas a gente se sente também abraçados por vocês. Gratidão a todos que estão conosco. E falando sobre prece, ontem, como foi muito bem falado, e até vou comentar, elevar o pensamento a Deus. A gente fala, vamos elevar o pensamento a Deus. E ontem ele foi muito feliz na resposta, como elevar o pensamento a Deus. É o que te conecta com o Pai. Pode ser uma imagem de Jesus, que eu sempre falo dessa imagem de Jesus, que para mim é muito forte, né? Mas pode ser uma paisagem, porque é a obra de Deus e ali está Deus. Então é o que te conecta, se é uma imagem, uma luz, é isso que é a gente entrar em conexão na hora da prece, né?
Mas primeiro assim, tentar serenar o coração e a mente das atribulações do dia, porque a gente chega correndo. Então eu acho que primeiro sentar confortavelmente, respirar fundo e começar a montar essa imagem na nossa mente, uma imagem, eu sempre falo do Mestre Jesus, do nosso irmão maior, porque eu vejo ele como um irmão tão querido, que cuida da gente, que nos ampara, e tem uma imagem dele sempre sorrindo, uma imagem dele brincando com Maria, que eu gosto demais, e essa imagem que fica na minha cabeça, né? Não a imagem do Cristo na cruz, sempre a imagem de Jesus sorrindo, de Jesus feliz. Então, com essa imagem ou de uma obra da natureza, né, que o autor é Deus, vamos tentar se conectar com Deus, primeiro num momento de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão por mais um dia, cada dia uma oportunidade de aprendizado. Cada dia é uma folha em branco que a gente pode tentar reescrever o dia de ontem, olhando as nossas falhas. E tem muita gente que não conseguiu acordar hoje, que foi para o plano espiritual, não é? Então, agradecemos a Deus mais um dia, mais uma oportunidade de nós colocarmos em prática sempre o Evangelho do Cristo, tentarmos, pelo menos, né? Gratidão a Deus, então, pela oportunidade da vida, pela oportunidade do trabalho. Gratidão ao mentor desta casa de oração. Gratidão aos trabalhadores espirituais que estão conosco a cada estudo, a cada palestra. A gente já sabe que o ambiente aqui já foi preparado e com certeza o ambiente da casa de vocês também. Então coloquem a água, participem do estudo, que essa conexão de paz e amor chegará a todos. Não há espaço para a transmissão de amor, né? Agradecemos a todos que estão participando. Já pedimos então à espiritualidade amiga que visite os nossos amigos que estão conosco. E nos ajudem também aqui, nos ajudem no estudo, nos ajudem a conversar, a bater esse papo e a entender um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo, tão querido, desse irmão tão maravilhoso. Gratidão mais uma vez, que assim seja. Assim seja. Gente, então boa noite de novo. Eu vi alguns comentários aqui sobre a palestra de ontem. Nós continuamos, né? Para quem não acompanhou, como teve pouco comentário, eu vou deixar só a Cláudia e a Ana fazerem. Eu já vi a Elza aí, muita gente falando que gostou. Nós continuamos, na verdade, por conta de um outro grande amigo que faz um trabalho fantástico lá em Pongaí, que é o Tavinho. Era para ele estar fazendo a palestra ontem, ele está com um problema de Covid, está se recuperando bem, mas ainda está fragilizado, perdeu 5, 6 quilos já nesse período, e então não teve ontem, e aí a gente acabou retomando, como a gente fez a primeira semana sempre a mesa do Evangelho. Nós tínhamos feito o capítulo 27, eu, o Eduardo e o Rodrigo, e a gente iria fazer na primeira semana de novembro, então nós antecipamos para ontem. Até falei que no fim acabou dando certo, estava fresco ainda o assunto, então nós fechamos o capítulo 27 ontem, sobre pedir e obtereis, né? E falou muito de prece. Então quem não assistiu, está disponível no YouTube e no Facebook, as duas, tanto a da semana retrasada como a de ontem, tá? Quem quiser pegar o capítulo inteiro, estão as duas disponíveis na página, tá? Então eu vou deixar, Cláudia, quer começar? Só para a gente comentar rapidinho hoje nós estamos dentro do tempo, para a gente falar um pouquinho de ontem. Nossa, eu achei assim que foi muito esclarecedora, né? E assim, refletir, porque às vezes a gente faz uma prece, uma oração, né? E eleva o pensamento a uma pessoa que está precisando. A gente tem que fazer isso sim, mas é o que foi falado, e a gente tem que lembrar também de rezar por todos, né? Pelos que estão no hospital, pelos que estão presos,
E muitas vezes a gente esquece disso. A gente, né, na hora, você fixa ali o que você, né, uma pessoa que está precisando, uma situação, e a gente tem que, acho que, se policiar mais em relação a isso. Eu, principalmente, tenho, sabe? Às vezes eu deixo meio de... E outra coisa, vou abreviar um pouco, o que o Rodrigo falou sobre a vela, né? Tem gente que me ensinaram, uma pessoa espírita muito bondosa, ela já desencarnou, e uma vez eu precisei de ajuda e ela falou para mim: acenda uma vela, fixa seu olhar na chama e mentaliza Jesus. Aí a partir daí eu achei que eu comecei, agora eu não preciso mais, mas eu comecei a Consegui se concentrar. por causa da luz, não pelo fato de, vou acender uma vela, ela falou, a mentaliza. Porque Facilita, na hora, acaba facilitando. isso, porque na hora que ela estava me dando passo, eu estava tão mal, que ela falava, mentaliza Jesus, a imagem dele. Quando eu acabei, ela estava suadinha, ela falou assim, eu falei, não consegui, ela falou, eu sei. Aí ela falou, não, se você se prenda, então antes eu fazia, agora às vezes eu tô meio assim, nervosa, eu preciso de alguma coisa para prender, eu lembro do que ela me... Então a hora que o Rodrigo falou ontem, eu falei, nossa, mas me veio na hora, né? Eu sei que a gente não é, mas tem gente que precisa, né? E eu achei perfeito, porque na hora você tem que realmente elevar seu pensamento, o seu coração, a sua mente tem que se desligar de tudo que está acontecendo ao redor, porque senão a sua oração não chega, né? Ela não sai dali da onde você está. Então eu achei assim, sinceramente, formidável. Ontem, por problemas da internet, eu não consegui assistir toda. Hoje eu peguei do começo ao final. Foi assim, foi maravilhosa. Ana, quer fazer algum comentário? Não, são os pontos assim que foram mais, não polêmicos, né? Mas eu acho que as pessoas têm mais dúvidas mesmo. Porque o Espiritismo diz que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, que eu não posso acender vela, que eu não posso ter crucifixo, que eu não posso... A gente não cultiva imagens, não tem... Mas assim, isso, gente, vai de cada um, né? Se você necessita da vela, como a Cláudia falou, eu acho ótimo. Aquela luz vai refletir na espiritualidade. A gente não está aqui para recriminar ninguém, né? A maneira melhor que você conversa com um amigo, como o Alexandre já disse em várias palestras, ele colocar uma cadeira no começo na frente, conversar com alguém como se Deus estivesse ali, que era mais fácil. Eu acho que cada um tem sua maneira e todas são válidas. Todas são válidas. E outra coisa, vamos mentalizar, que eu achei que o Eduardo foi fantástico. Mentalizar, ou seja, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. É o que te remete a Deus. Ou seja, uma paisagem, uma flor, Jesus, a imagem de Jesus, essa imagem de Jesus e Chico se abraçando também eu gosto demais, me fortalece. Enfim, tirar esses não podem. A gente deve se livrar de algumas muletas, sim, mas isso com o tempo, né? A gente ainda é neném aqui no planeta Terra. A gente precisa, sim. Bom, gente, perfeito. Bom, a Ana e a Cláudia falaram no assunto, por isso que eu toquei no assunto ontem com o Rodrigo, em relação à história da vela, porque isso deu um problemão um tempo atrás, uma pessoa ficou muito chateada, o que a Ana falou, e nós falamos ontem, pelo menos tentamos explicar ontem, a respeito da vela, do quadro, da imagem do santo, como eu falei outro dia para o Gervásio aqui, nós temos os quadros que nós ganhamos, por exemplo, até comentei, o Vicente de Paulo, que nós descobrimos há pouco tempo, que aumentou da casa, e ganhamos o quadro com uma imagem dele. Não é uma questão de adoração ou de idolatria, é simples, nós gostamos dos quadros. É que nem a Ana falou daquele quadro que ela gosta, de Jesus abraçado com Chico, e eu tenho verdadeira paixão pelo quadro de Maria. Toda vez que eu vou a Uberaba, eu compro um monte daqueles quadrinhos e dou para todo mundo. Esses dias nós encontramos na casa da minha mãe, um que eu dei para ela há 5 anos atrás. Então não é uma questão de idolatria ou de que aquilo vai... E lembrando, espero que ontem tenha ficado claro, o fato do que a Cláudia falou, da Ana, que ela conseguiu se concentrar com a vela, ou a pessoa que gosta de usar o crucifixo pendurado. Nós não temos nada. E o que a doutrina espírita nos diz a respeito disso, deixa muito claro, isso inclusive numa pergunta de Kardec, é de que se os amuletos têm poder sobre alguma coisa. Não, a resposta é simples e objetiva. Por quê? Porque é uma peça, é um material.
ela não tem poder sobre nada. O que ela faz? Ela facilita, como a Cláudia falou, que a vela para ela facilita ela se concentrar. Tem muita gente que acende a vela porque aprendeu isso desde pequena com a avó, com a bisavó, de que acendia a vela para aquele ente querido, para aquela pessoa querida, na hora de fazer oração. E aquilo fazia com que a pessoa se sentisse próxima dessa pessoa que ela estava fazendo oração, ou para o santo que ela estava fazendo, ou para Deus, enfim. Não tem problema nenhum. O que nós precisamos entender, o que a doutrina deixa muito claro, o Rodrigo falou, por si, porque não dava tempo de aprofundar em relação a isso, e isso dentro do Livro dos Espíritos é muito esclarecido, é que os amuletos, a vela, a imagem, o quadro, a imagem do Santo Antônio para casar, a imagem ela não tem poder nenhum, ou o amuleto não tem poder nenhum, é matéria. Qual que é a diferença? É que a minha fé, a minha vibração, o meu pensamento, ontem, como a Ana falou, o Eduardo foi muito feliz pensando nisso, eu imito isso, eu consigo me conectar dessa maneira, sem problema nenhum. Não fiquemos presos a ficar atado a esse tipo de coisa que não tem necessidade, ou achar que o outro é ignorante porque está fazendo isso. Se ele se sente bem, se ele consegue se concentrar, se isso faz com que ele consiga se conectar mais facilmente à espiritualidade, sem problema nenhum. O que nós precisamos tomar cuidado é que isso não vire a muleta e não o amuleto, que nem a Ana falou, de que tudo que eu vou fazer, ai meu Deus, eu compro o pé de coelho, mato o coelho primeiro, né? Aí põe o pé de coelho, não vai dar sorte. Isso para você, porque deu azar para o coelho, você matou o coelho para poder ter o pé de coelho para dar sorte, né? Então, coitado do coelho, teve azar e não deu sorte. O que a imagem transmite, né? Às vezes você olha para uma flor e te transmite tanta coisa boa, né? Te enche teu coração de coisas boas, como a gente olha, por exemplo, a imagem de Jesus, a imagem de Maria, e aquilo, a hora que você olha, já te transmite uma coisa. Não que você está idolatrando a imagem, mas te transmite uma coisa boa. Não, por isso é importante. O problema não é a idolatria, por isso que a gente tem que tomar cuidado, e isso a doutrina deixa muito claro. Então, tranquilo. Então, em relação a ontem, está tranquilo, nós falamos bastante hoje. Nós continuamos com a campanha, né? Nós temos mais 3 minutinhos aí. Nós continuamos com a campanha das cestas básicas. Nós vamos entregar provavelmente no final de semana. Ainda falta pouquinho para a gente conseguir atingir a quantidade das famílias que nós assistimos em setembro, e vamos tentar fazer isso até pelo menos fevereiro. Então, quem puder ainda ajudar nesse finalzinho aí, nós temos quinta e sexta, porque provavelmente no sábado nós vamos comprar para poder entregar essa cesta. Está lá na página, está fixada, é a primeira mensagem na nossa página. Quem puder colaborar, se não entra no atendimento fraterno na nossa página, olha, Alexandre, não consigo doar o valor da cesta, não consigo doar a cesta, eu consigo doar R$10, R$20, o que puder a gente soma e faz. Eu sempre digo isso toda semana, a gente falou da cesta para evitar arrecadar os alimentos, porque a gente, nas outras experiências, às vezes a gente arrecada um monte de macarrão e não arrecada uma lata de óleo, e na sexta a gente está conseguindo pegar um pouquinho de limpeza, um pouquinho de higiene pessoal, e os alimentos a gente sabe que não é o ideal, mas é o que nós estamos conseguindo no momento. Então ainda nós estamos precisando desse empurrãozinho aí, nós temos mais 2 dias, no final de semana a gente deve estar tentando fazer a entrega para as famílias que a gente assiste, tá bom? Amanhã, como toda quinta nós não temos transmissão, amanhã eu vou estar na TV Espiritize, marcaram há muito tempo, a gente tinha cancelado as quintas, né? E vai ser transmitido pela TV Espiritize, pela TV 7, pela Web Rádio Amigo Espiritual. E tem mais um outro centro, eu não me lembro o nome agora, mas vai ser um horário diferenciado, às 20h30. Nós vamos compartilhar na nossa página, não vai ser uma transmissão ao vivo, nós vamos compartilhar o link dessas redes que vão estar transmitindo. E para variar, me pediram para falar sobre perda de ente querido, tá? Então amanhã, para quem já assistiu e já está enjoado, amanhã eu já estou avisando que é a palestra de perda de ente querido. Eu sempre digo que as pessoas pedem muito, eu falo para a Ana há muito tempo que eu falo, nossa, eu não vou mais fazer essa palestra, mas muita gente pede, a gente sabe que dentro da doutrina isso acaba sendo um assunto muito pertinente, muita gente tem dúvida, muita gente quer ouvir, quer falar sobre o assunto, enfim. E aí eu não consigo falar não e eu acabo fazendo. Mas amanhã às 8h30 nós vamos compartilhar aqui na página do Amigos do Bem, mas vai estar sendo transmitido ao vivo pela TV Espiritize,
TV 7 e Web Rádio Amigo Espiritual. E mais um centro, gente, que eu vou ficar devendo, os caras vão ficar bravos comigo, que eu não lembro o nome da página do centro que nós vamos estar, porque foi o pessoal da TV Espiritismo que entrou em contato, tá bom? Esses são os avisos. Sexta sim, transmissão ao vivo, direto da nossa página, pelo YouTube e pelo Face, com a Kátia Peli. Não percam, ela vai falar e vai estar aberto a pergunta, inclusive quem quiser mandar pergunta antes, nós vamos fazer um bate-papo a respeito de mediunidade e seus desafios. A ideia é principalmente para quem tem mediunidade e não sabe muito bem como lidar com isso, quem ainda não estuda, quem não está frequentando o centro, quem frequenta e foi mal orientado. A Kátia tem uma experiência enorme com esse tipo de trabalho, então quem puder, quem tiver junto, quem tiver oportunidade, não perca na sexta-feira. O assunto extremamente interessante, com alguém que conhece muito do assunto, vai estar aberta a pergunta. Então, para quem tem esse problema com filho, principalmente, né, adolescente, jovem, não sabe muito bem como lidar, para nós, né, que estamos vivendo aí 7 meses de pandemia, muita gente sem poder estar trabalhando a mediunidade, sem estar fazendo trabalho mediúnico na casa, quem ainda não entende direito, quem não é espírita ou está começando e ainda não entende, não percam. Eu acho que 1 hora vai ser pouco, com certeza nós vamos acabar passando das 8h30 com a Kátia. Tanto o assunto é importante que na outra semana nós vamos voltar no assunto, e dessa vez não com a Kátia, mas com um outro simplesmente fantástico conhecedor de doutrina e de mediunidade, que é o Edson Figueiredo. Então nós vamos ter 2 semanas de bate-papo com pergunta, aberta a perguntas de vocês, com 2 pessoas que conhecem demais mediunidade. Então nós vamos fechar realmente outubro com grandes palestrantes. Nós tivemos Paulo Figueiredo. Esse mês foi realmente extremamente especial em relação a estudo, né? Em relação a conteúdo doutrinário, tá bom? E aí mês que vem se preparem que aí tem um monte de coisa muito boa também. Nós vamos falar de Richard Simonetti com o Nazil, nós vamos ter o Sérgio com o Paulo, ter o Fernando Peron, que tem muita coisa bacana em novembro também, tá bom? Então, gente, eu acho que de aviso eram esse. Sábado nós temos educação infantil, eu vou deixar para dar um recado por último. Sábado às 11 horas da manhã, educação espírita infantil. Semana passada, no finalzinho, na nossa transmissão do Facebook, o Face derrubou a transmissão, mas ficou disponível no YouTube. Ela fez a transmissão total no YouTube e na página do nosso Lar de São Carlos, que sempre a gente transmite em parceria com eles, tá bom? Então, para quem perdeu, que parou no meio não, mas no final da transmissão da educação infantil de sábado, tá lá no YouTube desde o comecinho até o final, não caiu, não parou nada. E sábado é a última semana, né? É a última semana do assunto família, com a Ana e com a Cláudia só, e na outra semana vão estar as crianças participando com a gente, tá bom? Então, gente, para retomar, só para quem está com o livro na mão, nós estamos exatamente no horário hoje, deu tempo que nós começamos antes. Nós estamos na parte 3ª do Livro dos Espíritos, né? Nas Leis Morais, capítulo 9. Nós já estamos na Lei de Igualdade, acho que é a 3ª ou 4ª semana, né? Acho que é. 4ª semana, nós fizemos item 1, 2 e 3, não, é a 4ª semana, nós fizemos 3 itens, tá? Nós fizemos 3 itens. Se vocês entrarem lá nos Espíritos, vocês vão ver que acho que são 8 itens, se eu não me engano. Nós fizemos 3. Hoje é o 4º item, só que o 4º item são 6 questões. Então nós dividimos em 2 dias. Até brinquei com a Cláudia hoje de manhã, falei, eu até ia por as 6 questões, mas não vamos conseguir fazer. Então é melhor não ter que apagar depois na coisa e começar de novo. Nós vamos tentar fazer, na verdade, porque é um assunto extremamente delicado, mas quem está aí na mão então é a Lei de Igualdade, é o 3º item, subitem da Lei de Igualdade, desigualdade das riquezas. Nós vamos começar na questão 808, tá? E vamos tentar chegar na 810, tá bom? Gente, o meu ficou um tempão aqui sem aparecer comentário, um tempão. Não sei o que aconteceu aqui no meu. Eu achei estranho, eu tinha um comentário meu, depois parou, mas tudo bem, a Ana deve estar acompanhando, né? Fazer um comentário do Sérgio que é interessante sobre a oração. Olha, atendemos aqui pessoas nas cirurgias
espirituais que quando saem da sala dizem: posso rezar meu terço? Posso ir na minha missa? Rezar ao meu santo? É claro que pode. A doutrina está para libertar, não para trazer ao ser diretrizes do que ele pode ou não fazer. Perfeito, Sérgio. Obrigado pelo comentário. E aí vai de encontro com muito o que a Ana falou, né? Para a gente parar com esses não, né? Mesmo porque, lembrando que a doutrina espírita, segundo, ela é aberta para todo mundo, né? Quem quiser seguir as orientações de Jesus não precisa vestir camisa escrito "sou espírita". É só seguir o exemplo, ou tentar pelo menos seguir o exemplo do mestre. Antônio, boa noite. Tá por aí também. É o meu hoje que deu piripaco aqui, Antônio. Então, gente, só para quem está com o livro na mão aí, nós vamos começar na 808, como eu falei para vocês, desigualdade das riquezas. Quem tiver com o livro na mão vai perceber que são 6 questões, mas nós vamos tentar fazer essas 3 hoje, que na verdade são 3, acaba virando 4, porque tem a 808A. Mas participem hoje, porque assim, é um assunto que tem muito questionamento, tem muita dúvida. Mas eu vou dar um conselho, se é que se dá conselho, minha avó falava que não, mas uma sugestão: tenta fazer com que a gente consiga se desapegar de algumas imagens que a gente se acostumou, de alguns conceitos que nós temos muito enraizados em relação à matéria. Lembra que aqui nós estamos falando muito mais, a espiritualidade vem nos falar muito mais dos nossos conceitos morais, do que nós devemos pensar moralmente do que materialmente. Então nós falamos muito a semana passada em relação a essas desigualdades sociais, né? E a gente sempre fica, mas a gente falou muito das provas da riqueza e da pobreza, o que era maior, o que era melhor, e a gente até comentou que hoje, com os olhos da matéria, se alguém me perguntasse: o que você quer fazer? Quer nascer rico ou pobre para passar a sua prova? 99,9% provavelmente falariam que gostariam de passar a prova da riqueza do que da pobreza. E quando a gente começa a estudar e tentar entender um pouquinho do que eles estão nos dizendo, nós começamos a mudar de opinião. Eu espero, pelo menos, que consigamos começar a mudar de opinião. Então, como para a gente começar esse bate-papo, porque vai ser um assunto sempre muito delicado quando a gente fala disso, né? Quando a gente fala na lei de igualdade, a lei de igualdade, para a gente ter uma ideia, as 2 primeiras foram desigualdades, né? Então, e nós estamos de novo, o terceiro item, nós vamos falar lei de igualdade, nós vamos falar a semana passada nós falamos de desigualdade social, hoje nós vamos falar de desigualdade das riquezas, quer dizer, então olha a preocupação de Kardec e da espiritualidade em relação às situações que nós percebemos que são desiguais, e ele pergunta e os espíritos vêm nos responder com o olhar do espírito, né? Porque se nós olharmos com a matéria, ainda é muito difícil de entender. Então, o objetivo é que a gente exercite esse olhar diferenciado, para que a gente consiga entender muita coisa, aceitar muita coisa e aproveitar principalmente muitas dessas coisas que são as desigualdades que a gente tem conversado. Então me chama muita atenção quando a gente vai estudar esse capítulo e essa lei, que ela fala lei de igualdade e 3 primeiros itens são desigualdades. Quer dizer, então olha a preocupação de Kardec e da espiritualidade para tentar nos falar sobre principalmente a nossa insatisfação, os nossos anseios, as nossas revoltas, né? Nós vamos perceber que eles tentam sempre, e ele toma uns 2 puxões de orelha com algumas que ele pergunta e eles respondem com perguntas que eu acho muito interessante. Por isso que eu coloquei só 3, porque eu acho que vai ter muita conversa para a gente hoje, tá bom? Então, só um pouquinho, tem bastante pedido de oração hoje, eu não estou conseguindo falar, olha, vai ser, mas a Fer está colocando, a Heloísa está colocando, todos os nomes serão anotados, tá? Todos vão para o caderno de orações. Porque tem bastante hoje, e eu sempre comento, tal, como tem pouco eu consigo acompanhar. Mas obrigada aí, Heloísa, Fer, pela força que vocês estão dando. A Ana está falando, pelo jeito tem muita gente nova, então só para explicar, né? Não é que a gente não está dando atenção, tá? É que não dá tempo da gente falar nome por nome, mas depois a Ana passa tudo para o caderno de orações. Ó, a Fernanda está respondendo, a Heloísa. Então só para vocês entenderem que não é pouco caso que a gente não está dando atenção, não. É que não dá tempo, tanto que a gente sempre comenta isso, tem muita gente nova, então eu vou mais esse minutinho, me permitam.
só para explicar que os comentários e perguntas sempre relacionados ao assunto, o que não for, mandem para a gente no telefone do Atendimento Fraterno ou na mensagem na página, que nós tentamos responder por lá, tá bom? Então, gente, quem tiver com o livro na mão, questão 808, a Cláudia vai ler, a gente faz o comentário e vocês também nos ajudem, por favor. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizeis? Antes da Cláudia e da Ana comentarem, eu só gosto muito de repetir a pergunta para a gente entender a pergunta, para a gente discutir. O Kardec falando para os espíritos, né? A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, ou seja, das minhas atitudes, em virtude de qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que os outros. O que ele está falando? De repente, a desigualdade de riqueza que nós estamos tratando agora, ela não pode se originar em virtude de, por exemplo, um tem mais condição de adquirir do que o outro, mente intelectual, financeira, minha família tinha mais dinheiro, então fatalmente eu tenho mais oportunidade. É essa a pergunta de Kardec para os espíritos. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude de qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que os outros. É essa a pergunta de Kardec. E a pergunta que nós fazemos sempre, né? E assim, e vocês viram que ele está falando até meio que defendendo uma certa parte, né? De repente, o rico que ficou rico, ele tem o mérito dele. De repente, será que não é porque ele teve mais oportunidade que o outro? Então, por isso que ele tem mais riqueza? É essa a pergunta de Kardec. Vamos lá, Cláudia. Repete a resposta e aí vocês podem comentar, a gente bate papo. Sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizeis? Então, os espíritos fazem um comentário, eles respondem sim e não. Então, eles estão falando que sim, que essa riqueza pode se originar dessas diferenças, e não. E aí depois, o não, eu entendo que eles falam disso, né? Da velhacaria, da sem-vergonhice, da esperteza e do roubo, o que você me diz? Vamos lá, Cláudia. Porque a gente vê gente que consegue dinheiro, né? Às custas do trabalho do outro. Aonde você vê isso, Cláudia? Imagina. Aqui no Brasil? Não tem. Não é possível. Essa Cláudia está vivendo em outro lugar. Eu nunca vi, faz tempo que eu não vejo isso. Não, tá difícil a gente ver, né? Assim, nem na cueca o pessoal está escondendo uma dinheiro. E do roubo, né? De situações, propina, tem para conseguir de forma tráfico, de forma ilícita, tem N, né? Situações. Agora tem aquele que eu pensei a hora que eu estava, que consegue com suor, com inteligência, o dinheiro, né? Que foi fruto do esforço dele. Mas tem aquele que vai fazer uso de coisas erradas, né? Cláudia, só a Cláudia vai continuar. A Nazita de Extra, posso fazer uma pergunta? Nazita, sempre pode. Só vou explicar para você o que eu comentei agora há pouquinho, não sei se você já estava com a gente. A gente sempre pede, e não é por mal, gente, deixa eu até explicar de novo para a gente não parecer que a gente não dá atenção, né? Sempre a gente pede para estar dentro do contexto que nós estamos conversando, para a gente aproveitar. O que não for referente exatamente ou próximo desse assunto, manda para a gente na página e a gente tenta responder por lá. Eu tento por lá, manda no Atendimento Fraterno, a Ana responde, passa para mim, em grupo a gente tenta responder. Porque senão acaba virando um pinga-fogo que nós vamos ter em novembro e a gente não consegue fazer aquilo que eu falei para vocês. Nós vamos tentar fazer 3 questões e se a gente começar a abrir o leque para qualquer tipo de pergunta no bom sentido, para qualquer tipo de assunto relacionado à doutrina, nós não conseguimos tratar do que a gente se propôs. Pode ser? Espero que eu tenha respondido e entendido. Cláudia, quer continuar? Desculpa, é que eu ouvi a pergunta dela. É isso daí mesmo, né? Tem as duas formas, a legal e a ilegal, digamos assim, né? Ele fala aqui, né? Faculdades em virtude de quais nos dispõe de mais meios de adquirir. Ou seja, aqui, como o Alexandre falou, você não precisa também vir de uma família milionária, mas se você tem um pouquinho mais de poder aquisitivo,
consegue colocar o seu filho, por exemplo, numa escola melhor, uma faculdade melhor, um ensino melhor. E o seu filho se esforce e aproveite a oportunidade. Que às vezes, apesar que você faz tudo isso, não adianta nada, mas... Exatamente. Mas aí, essa pessoa teve a oportunidade porque proveu dessas faculdades aqui que dispôs, né? Agora, uma coisa, eu acho que é fato, não existe dinheiro fácil. Quando o dinheiro é muito fácil, fica preocupado porque alguma coisa de errado está por trás ali. O dinheiro, ele tem que ser realmente do trabalho, e para você melhorar, né? Para você melhorar, você tem que estudar, você tem que ter algum conhecimento, fazer alguma coisa para que você consiga melhorar dentro da tua área, dentro do teu meio ali, para você conseguir esse retorno material, né? O dinheiro fácil. Então, a velhacaria e o roubo, né? Que dizes? Por exemplo, no Brasil tem tantos exemplos, mas é melhor a gente não... Não, por isso, gente, eu acho a resposta dos espíritos, depois eu vou fazer o comentário do Mazinho, já vou falar, Mazinho, obrigado por você ter mandado, vai ajudar a gente fechar esse assunto. A resposta dos espíritos é muito interessante, por isso que eu falo para vocês que muito nós vamos perceber que os espíritos nos colocam, lembra sempre, eu sempre falo isso, que a resposta dos espíritos não foi para Kardec, a resposta dos espíritos foi para a humanidade, foi para nós, né? Então, quando a gente lê aqui, tenta evitar pensar que ele estava respondendo para Kardec lá. Ele está respondendo para nós, porque nós fazemos esses questionamentos. Kardec fez as perguntas, os questionamentos que nós temos, que nós passamos no nosso dia a dia. Eu sempre digo que a doutrina espírita ainda, e tomara que sempre, quando eu tenho dúvida, me responde quando eu vou buscar alguma coisa lá dentro, com lucidez, com racionalidade, um assunto que eu fico incomodado, eu tenho dúvida, enfim. Então ele está sempre respondendo para nós, não era para Kardec naquele momento só. A gente usa às vezes o contexto que era o momento que estava se vivendo para a gente trazer, quando a gente pega os exemplos de Jesus, enfim, mas a pergunta de Kardec é uma pergunta que nós fazemos constantemente e a resposta dos espíritos é para nós. E a resposta para mim chama muita atenção nesse sentido, ele fala sim e não, então ele já respondeu, olha, pode ser que sim, como a Ana falou. Através de uma herança, de uma riqueza, uma facilidade, desde que o outro saiba aproveitar disso e tenha benefício e gere lucros morais e financeiros em relação a isso, sim, é essa a resposta. E não, por quê? Aí eles fazem uma pergunta para Kardec, e da malandragem, do roubo, o que você me diz? Como é que você me explica então, se é só através desse esforço, das faculdades que você conquista, o que você me diz então do cara que leva vantagem passando a perna no outro, do que rouba, do malandro? Não vamos nem pensar no bandido do pior da espécie, que para mim é do mesmo tamanho do que roubou a galinha. Ele é ladrão do mesmo tamanho. Se ele roubou a galinha e tiver a oportunidade de roubar 1 milhão, ele vai roubar 1 milhão. Se ele roubou 1 milhão e tiver a oportunidade de roubar 10 milhões, ele vai roubar 10 milhões porque ele é ladrão. Então só faltou, lembra a história que a avó da gente falava? A oportunidade faz o ladrão? Não, quem faz o ladrão é o ladrão. Se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer mesmo. Então às vezes o fato de eu só ter roubado uma galinha é porque pintou a chance de roubar a galinha. Então isso que ele está nos dizendo. Mas o Mazinho está fazendo um comentário aqui, eu faço um paralelo do conhecimento. Quanto mais se conhece, mais é cobrado. Isso a doutrina nos deixa muito claro. Ou seja, quanto mais condições se tem, mais deveria ser a disposição de ajudar. Olha o comentário do Mazinho em relação a isso. Isso, infelizmente, gente, aí nós vamos lembrar, Mazinho, semana passada, quando nós falamos das provas da riqueza e da pobreza, nós falamos muito sobre isso. Por quê? Porque isso é uma lei natural. Isso está lá, é uma das leis naturais. Isso, a espiritualidade, Jesus, isso é uma coisa no seguinte sentido. Lembra lá quando nós falamos sempre, toda semana nós conversamos, todo estudo nós falamos disso. É obrigação do mais forte auxiliar o mais fraco. E toda semana a gente fala isso. Não é só fisicamente. O que moralmente está melhor tem por obrigação ajudar o que menos tem conhecimento. Inclusive aqui na doutrina, inclusive no emprego, no seu colega de trabalho. É que nós vivemos numa sociedade tão corrompida
de conceito moral de que se eu ajudar o meu colega de trabalho, o meu patrão e as outras pessoas vão falar que eu sou otário, eu sou bobo, porque é capaz dele tomar o meu lugar, porque o outro vai aparecer mais do que eu, então ele vai ser mais valorizado. Que inocência, que inocência. Pode ser que naquele momento sim, pode ser que ele leve vantagem, ou como nós vamos ver na resposta dos Espíritos, quantas pessoas que nos falam disso, né, que comentam sobre isso aqui, mas nós vemos tanta gente que faz tanta malandragem e se dá tão bem na vida. Se dá mesmo. Se a gente olhar com os olhos da matéria, nós estamos cansados de ver pessoas. Nós estamos em época de campanha política, gente. O que tem de malandro, e não vou generalizar, mas o que tem de malandro querendo não trabalhar, não é que ele quer trabalhar. Para mim, na minha visão, você se propor a ser político é que você queria trabalhar mais. Você queria trabalhar além do que você trabalha na sua empresa, no seu emprego, você gostaria de se colocar à disposição da sociedade. Não, quando na verdade nós temos no Brasil uma visão de que eu vou me tornar político, eu vou trabalhar menos. Eu vou ganhar mais. É o inverso que nós temos, são ideias completamente corrompidas e distorcidas de uma realidade boba. Por quê? Porque quando eu me coloco à disposição teoricamente da sociedade, eu estou falando o quê? Olha, eu vou trabalhar mais do que eu já trabalho em prol do próximo. E quando na verdade nós sabemos disso, desculpe se tiver algum político honesto assistindo, ou algum parente que tenha político honesto por aí, estou falando das situações que a gente vê no dia a dia. Eu quero o quê? Eu quero ser político porque eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais, talvez, ou pelo menos não vou ter as dores de cabeça que eu tenho. Então são imagens distorcidas. Esse é o malandro. Isso que ele está falando da velhacaria. Mas, voltando no que nós conversamos muito a semana passada, mas ele não levou vantagem? Levou, de repente desencarnou milionário. E como é que eu me encontro moralmente? Por isso que eu falei para vocês no começo que nós precisamos tentar, e é difícil, entender que os Espíritos estão nos falando do nosso adiantamento moral, da preocupação com a nossa evolução moral, com a minha consciência, com o meu despertar. Ontem nós falamos isso com o Rodrigo também. Mas tem muita gente que fala que chega lá e não vai despertar e está tudo certo. Um momento vai. Essa é a certeza que nós temos. Então é nesse sentido que eles falam, que eu acho que é muito importante. Mas aí nós vamos continuar. E aí Quem que fala que não tem medo do desencarne, nada, tem vergonha? Eu sou muito. Eu não tenho medo de desencarnar, tenho Teixeira, vergonha. não é? Não. Quem falou a primeira vez isso foi... A gente estava... Não, foi numa palestra, foi alguém do meio que fez esse comentário. Falou, você não teria medo de... A Célia Diniz. A Célia Diniz falou do Chico. Verdade. Célia Diniz falou do Chico. Que perguntaram para ela, e ela depois contou que ela falou para o filho dela. Mas a Célia falou para o Chico, você não tem nenhum medo de desencarnar? Ela falou, não, minha filha, eu tenho vergonha. Então se o Chico estava com medo, de vergonha de desencarnar por conta da situação, eu fico imaginando se ele tem a vergonha, gente, eu tenho vergonha até de falar no meu desencarne. Então, melhor deixar para lá. Uns 50 anos só para não despertar. É verdade. Bom, gente, então vamos lá, 808A, quem tiver com o livro na mão aí, por favor. E agora só para lembrar que agora não é uma pergunta. Kardec faz uma afirmação em cima da resposta dos Espíritos. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más. Que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Deixa eu fazer só 2 comentários antes da gente fazer os... A Margarete fez um comentário, obrigado Margarete, que eu deixei passar. A Margarete está fazendo um comentário que nós conversamos isso com o Ventura, com o Rodrigo Ventura, no dia que nós falamos sobre Espiritismo
e política. A Margarete está fazendo um comentário fantástico que eu deixei passar sem comentar, Margarete, perfeito. A honestidade tem que começar em nós, pois ainda somos muito materialistas. Eu vou aumentar o seu comentário e vou aproveitar, Margarete. Nós somos muito materialistas e somos muito corruptos ainda, ou corruptíveis, né? Nós conversamos muito isso aquele dia. Obrigado pelo comentário, porque eu acabei deixando passar. Mas para a Cláudia fazer o comentário, nós vimos a resposta é grande, e vocês viram que eles fazem 3 perguntas, né? E Kardec faz uma afirmação, que ele falou que lá em cima, ó, mas a riqueza herdada, ou seja, eu herdei a minha riqueza, essa não é fruto de paixão má. Eu não fiz nada de ruim para ter esse dinheiro. Essa afirmação de Kardec, né? E aí, Cláudia? Aqui o que ele pega é falando da cobiça, né? Aquela herança que veio para mim, aquele dinheiro que veio sem eu fazer nada errado, mas muitas vezes foi o fruto de uma cobiça. Vamos supor, um parente que desencarnou lá, a pessoa já está pensando no que vai pegar dele. E isso aqui é cobiça e é aquele desejo. Não, imagina. Isso aqui é desejo, o que está no íntimo da pessoa. Eu não comento, mas eu estou de olho para ver se ela deixou um testamento, o que vai sobrar para mim. Quer dizer, eu não estou roubando, eu não estou prejudicando ninguém. Mas lá no meu íntimo, toda essa cobiça, essa gana que eu tenho pelo dinheiro, né, pela riqueza, vem fácil, né? Uma herança é um dinheiro conseguido fácil, sem esforço. Então aí é que a coisa está implícita ali, né? Gente, essa pergunta tá tão clara, né? Assim, que sábios a respeito disso. Exatamente, ele responde com 3 perguntas, né? Isso quase não acontece em lugar nenhum, em Pederneiras, em lugar nenhum, né? Como diz os palestrantes. No velório quase sai briga ali, em cima do caixão, para saber quem vai ficar com quem que vai subir lá, quem que vai dividir, quem que vai pegar. Por quê? É uma riqueza herdada, né? E aí a pessoa tem tanta cobiça naquilo que nem... Assim, a pessoa quer mais é dividir, eu quero mais para mim, eu não estou nem preocupado, por exemplo... se você tem uma herança e todos os filhos têm partes iguais, por exemplo, e se um for menos afortunado, tiver qualquer tipo de problema, imagina se os irmãos falam, não, vamos dividir, né, diferentemente, não, né? É um problema muito sério isso. Seu juízo é mais severo que o dos homens, exatamente. Eu vou fazer, a Cláudia e a Ana falaram bastante dessa terceira parte que ele comenta, né? Da cobiça, e essa parte que elas falaram é o que a gente percebe demais. O que eles estão falando aqui é assim, ó, mesmo porém sem falar da origem, sem a gente falar da onde veio o dinheiro, porque aí eu vou falar com vocês no comecinho, que pode ser má, acredita-se que a cobiça da riqueza, olha o que a Cláudia e a Ana falaram, ainda quando bem adquirida, quer dizer, o meu pai foi um cara extremamente honesto e deixou muito dinheiro, é isso que ele está falando. Ó, seu pai foi extremamente honesto, construiu um patrimônio e desencarnou e deixou para 4 filhos, certo? Então ele está falando, ó, mesmo porém sem falar da origem, que pode ser má, beleza, mas esquece que ela pode ser má. Quando bem adquirida, olha a tristeza disso, os desejos secretos desses herdeiros de possuí-la o mais depressa possível. Você acha que são sentimentos louváveis? Essa é a pergunta dos espíritos respondendo a Kardec, que a Ana e a Cláudia falaram bastante. Quer dizer, ó, tudo bem, o meu pai foi um cara extremamente honesto, correto, me deixou uma herança lícita, sem ter prejudicado ninguém. E nós fomos dividir a herança em 4, e os 4 estão assim, ó, morre logo. E mesmo que não morra logo, que não peça para morrer logo, eu estou no velório, que a Ana falou, pensando na hora que sair dali, e nós já vimos, alguns exemplos, eu ia falar nome, mas nós vimos alguns... Falou, nem esfrio de... Não dá tempo, às vezes nem chegou no velório, Edmilson. Às vezes nem chegou no velório. Não enterrou não, às vezes ainda está trocando, fazendo os procedimentos, ainda não chegou no velório, os caras estão ligando
para o advogado, para saber quem que ficou com o carro, com quem está a chave, quem está o documento, e assim por diante. É esse comentário que ele está fazendo. De que assim, ó, isso, gente, o que ele quer dizer, que senão alguém vai falar assim, ué, mas não é de direito dos filhos ou da esposa ficar com patrimônio que foi adquirido licitamente ou ilicitamente, mas vamos pensar na licitamente para esses herdeiros? Claro que é, óbvio que é, não só pela lei humana, como se a gente pensar no sentimento natural, claro que é. O que ele fala aqui é do sentimento, ele questiona Kardec, falando no final, com mais uma pergunta, se ele pergunta para Kardec se esse sentimento de querer pegar aquilo ali o mais rápido possível, se isso seria um sentimento louvável. É óbvio, gente, que a família, que o pai, a mãe, o irmão, o filho, alguém deixou, vai ter que ter essas preocupações, que são preocupações naturais e que são Faz parte da matéria. racionais. Não, e se você não ficar com aquilo, vai deixar o governo, vai enterrar junto? Claro que não. Então não é isso que os espíritos estão falando. Mais uma vez, o que os espíritos estão nos falando é da intenção. O que os espíritos estão nos falando é do que eu estou pensando em relação àquilo, o que eu quero daquilo. Posso dar um exemplo prático. Olha, Alexandre, tem muito assim, ó, do que você está falando, já responde para Mary, né? Cleide, ó. Desculpe o meu lado materialista, mas não é bom ter ambição para subir de forma honesta e até ajudar outras pessoas com os bens materiais adquiridos? Exatamente o que Claro, você né? está falando. Claro, e o que o Mazinho falou lá atrás. Desde que, lembra que o Mazinho, o Valdemar comentou lá atrás, como a doutrina nos diz, quanto mais eu sei, mais será cobrado, e ele fez um paralelo, ele falou quanto mais eu tiver, mais deveria ser à minha disposição de ajudar. Então, quando esse interesse ele é lícito, principalmente pensando no próximo, pensando na maneira honesta, perfeito. E nós temos que ter, em momento algum, a doutrina espírita, gente, fala que nós temos que viver na pobreza. Ninguém precisa virar Marte. Nós precisamos do dinheiro para sobreviver ainda nessa realidade material. Nós vivemos no planeta de prova e expiação e que o dinheiro é necessário para a nossa subsistência e auxílio do outro. Quanto mais eu tenho, o Mazinho foi muito feliz no comentário, quanto mais eu tenho, mais deveria ser a minha intenção, a minha vontade de ajudar o outro. Infelizmente não é, mas então essa vontade de querer crescer para ganhar dinheiro licitamente fazer, extremamente louvável. Não se preocupe com isso. O que ele está falando aqui é da intenção em duas situações. Primeiro, nós falamos muito dessa cobiça da riqueza, que a Ana e a Cláudia falaram bastante, que é em relação ao o que eu estou sentindo de verdade. Eu ia dar um exemplo, quando a Ana comentou, meu e dos meus irmãos. Os meus pais, minha mãe desencarnou há 3 anos, meu pai há 1 mês. Nós demoramos 10 dias para ir na casa dos dois, e ninguém quis levar nada, porque um olhava para a cara do outro, e aquilo era muito pessoal. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos doar a maioria das coisas para as pessoas que puderem, e o que cada um quiser levar como recordação, como lembrança, por um carinho, por qualquer coisa do tipo, show de bola. Por exemplo, as roupas da dona Regina, que eram, né, roupas, foram todas pro asilo, todas, né? Todas, e ela tinha tudo na mais perfeita ordem, assim, a gente vai ficar com uma coisa ali, assim, outro poderia falar, não, vende, porque eram roupas muito boas, vende. Sim, não, e aí em questão de roupa, mas mesmo o restante. Então as coisas que foram pegas, que foram destinadas e tal, foram coisas, se vocês forem procurar na casa dos 4 filhos, você vai ter quadro, você vai ter porta-retrato, você vai ter a lembrancinha que eu trouxe lá da casa de Maria, que é a que eu dei para minha mãe quando eu trouxe para minha casa, essas coisas. E não é que ele não deixou vaso de flor. A partir da você também não tinha muito o que dividir, mas se tivesse, com certeza seria da mesma maneira. Então o que ele fala, que a Ana e a Cláudia comentaram muito em relação a essa cobiça da riqueza, e eles respondem com a pergunta, sempre, gente, sempre, tem muita gente perguntando isso, mas e se eu sou ambicioso, como é que tudo é o que eu penso, é o que eu sinto, tudo é intenção. Por isso que eles respondem, Kardec, com uma pergunta, mais secretos possuí-lo, mais depressa, sejam sentimentos louváveis. Quer dizer, ainda o cara está ali em cima do caixão, é sentimento louvável de saber o quanto que eu vou ficar com aquilo ali, o quanto me é de direito aquilo, ou o quanto pior, que tem alguns infelizes filhos, netos, parentes, que querem levar vantagem em cima de outros,
maneira de ver o que eu posso levar vantagem em coisas que eram vontade do pai, do avô, do tio. Eu dei um carro para minha mulher e o meu neto não quer que a mulher fique com o carro, porque ela acha que tem direito, e na justiça talvez ela tenha, mas isso é sentimento louvável? É essa a pergunta de Kardec. A lei me permite? Permite, mas é louvável o sentimento? A sua condição moral, aonde está o seu sentimento pelo dito amor que você tinha por aquele ente que desencarnou e que você não está conseguindo respeitar nem a vontade que ele tinha? Que amor que você tem por ele? Mentira! Um amor mentiroso, falso, hipócrita, interesseiro. Sentimento louvável, eles perguntam. É isso que eu falo, seja da mesma família, a pessoa pode ter o direito, mas se a outra pessoa está necessitando, é a intenção, por que você vai é a intenção, por isso que eles falam para a gente da questão moral, por isso que eles nos respondem com uma pergunta: isso é um sentimento louvável? Questione, faça um exame de consciência. O que eu estou tomando de atitude em relação a isso é correto moralmente? Comigo, com quem desencarnou e com as pessoas que estão envolvidas? Se a sua consciência te dizer que sim, siga. Jesus faria de que maneira? Faz essa pergunta para você e aí toca o barco, sem ficar com consciência pesada. Agora, se você tem que esconder, se você não pode contar, se você tem que usar de artimanhas para fazer com que para que isso aconteça, a resposta dos espíritos com a pergunta é essa: você acredita que isso seja um sentimento louvável? É nesse sentido que eles estão nos falando. É nesse sentido, gente. Por isso que eu falei para vocês no começo, para a gente desapegar do que nós pensamos em matéria simplesmente, porque as questões são morais. O que eles estão tentando nos mostrar é como que nós vamos crescer moralmente. As atitudes que eu tomo, se elas são coerentes com o Evangelho do Cristo, se são coerentes com os exemplos, e não com que a legislação humana, a lei me permite, mas vou fazer de novo. Sentimento é louvável. Será que tudo eu posso ter? Você teria coragem de olhar para esse ente que desencarnou e olhar no olho dele, se você tivesse mais uma oportunidade, e falar para ele: eu estou fazendo o que você acha que seria certo? Principalmente um pai, um avô, uma mãe, que tentou de todas as formas fazer com que você fosse um ser humano melhor? É esse questionamento que eles estão fazendo, é essa dúvida que ele lança para a gente. Por isso que eu falei para vocês que não é para Kardec, para nós. O que eles estão perguntando é isso: vocês acham que isso é um sentimento louvável? Se você achar que sim, show de bola, continue, mesmo estando errado. Se você achar que a sua consciência disser que esse é o melhor caminho, faça. Você está fazendo o que a sua consciência diz, seu certo, é o que você aprendeu até agora. Beleza, mas vamos na primeira parte, que nós acabamos passando batido e é extremamente importante. Mas a riqueza herdada, essa não é fruta de mais paixões, ele afirmou. E os espíritos, que eu acho que eles estavam muito sem paciência nessas questões aqui, porque eles fazem 4 perguntas na mesma sequência. Que sabes isso a respeito, Kardec? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Essa parte, ela é assustadora. Porque normalmente, e eu falo isso para todos nós, normalmente nós olhamos para os nossos pais e para os nossos filhos, principalmente, para os mais diretos, né? São os que nós teoricamente temos um elo de ligação amoroso afetivo muito maior. Nós sempre olhamos com um olhar diferenciado, nós sempre achamos que eles são mais honestos do que eles são, que eles são muito mais bonzinhos do que eles são, que eles erram muito menos do que eles erram. Isso é natural, isso é natural. A pergunta que eles fazem e o que eles comentam aqui é o seguinte: essa herança que você ganhou, que você bate no peito e anda de caminhonete zero, você veio de onde isso? Você já se perguntou de onde veio isso? Quantos você prejudicou, ou seu pai ou seu avô prejudicaram para que você tivesse a sua caminhonete zero hoje? Para que você tivesse uma casa no Alto do Alvorada, em Pederneiras? Quantos você precisou passar por cima? Quantos o seu pai passou por cima? Quantos você passou a perna, a sua família passou a perna para que você tivesse isso que você tem hoje? E aí vai de novo lá na pergunta depois da cobiça.
são sentimentos louváveis? Você tem orgulho da sua herança, porque Kardec afirma aqui, mas a riqueza herdada, essa não é fruto de má paixões, não é fruto de má paixão do herdeiro. É isso que o Kardec está falando. Isso pode não ser má paixão do herdeiro, mas ir para trás, é isso que ele está perguntando. Que sabes a respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes porventura se não originou de uma expoliação ou de uma injustiça? É isso que ele está nos falando. Gente, isso é claro, nós não temos a menor intenção ou a pretensão, e nem Kardec nem a espiritualidade provavelmente fossem tão otimistas e tão ingênuos a ponto de nós imaginarmos que alguém que recebeu uma herança e sabe que isso foi feito de uma má fé que o outro fez. Os espíritos eu não acredito que eles fossem tão otimistas a ponto de imaginar que eu pegaria essa herança e fosse procurar alguém e falasse: pega tudo isso daqui para você, porque isso foi conquistado de forma ilícita pelo meu avô e eu não me sinto à vontade em relação a isso. Não acredito que a espiritualidade seja tão otimista assim. Mas o que seria? E aí alguém vai perguntar assim: mas Alexandre, tá bom, e aí o que eu faço? Faço o que o Mazinho falou. Posso usar? Talvez tenha prejudicado tanta gente, ajuda tanta gente. Por exemplo, doando cesta básica pra gente. Ajuda tanta gente. Ó, o Valdemar está falando, o Mazinho está falando de novo, novamente o conhecimento cobrará. Exatamente, Mazinho. Por isso que eu falei que dá para usar o seu exemplo de novo. Quer dizer, eu sei que veio de má fé, não vou jogar no lixo, não vou me desfazer, afinal de contas eu tenho minha vida, estou acostumado a fazer com isso e tal. Mas então, Alexandre, com certeza alguém perguntaria: mas Alexandre, então o que eu faço para reparar? Eu sei que veio de uma forma ilícita, mas é meu, é da minha família, como é que eu faço? Faço bem. Utilize isso de uma forma para diminuir o prejuízo, para diminuir o estrago. E de novo, mas se bem que nós vamos falar agora, nós vamos falar mais para frente, senão eu vou estragar. Mas diminui o estrago, diminui a carga, diminui a responsabilidade. Faça com que isso que foi feito de mal para alguém reflita de uma forma que amenize a dor de alguém agora. Pronto, eu já consegui diminuir um pouquinho, e mesmo não sendo responsabilidade minha, que nós vamos tratar no 809, por isso que eu não quis comentar, eu vou conseguir talvez amenizar o estrago que outros fizeram e que eu acabo sendo responsável de uma forma indireta. Tem a ver com o estudo? Não bem, mas a Fernanda Espíndola, né, fez uma pergunta, eu respondi isso, eu queria entender se você... Ela falou assim: e quando a pessoa tem ambição, é egoísta, e assim que ela morre, o que acontece com o espírito? Então, aí a Fernanda Barreto respondeu: eu falo para o meu pai que ele vai ficar para sempre na casa dele, que ele é muito materialista. Fernanda, vai sofrer pelo apego. Ontem o Eduardo falou também sobre isso. Quantos que desencarnam e voltam para sua casa, porque aquilo lá é meu. Eu ainda tenho aquela matéria como minha, o carro, a casa, a esposa, o filho, não só material como os entes, né? Mas principalmente quando a pessoa é muito materialista, ela vai lá, vai sofrer, não porque é castigo, mas porque as pessoas não vão conseguir ouvi-la, vê-la, enfim. Até ela ter a consciência de que ela não faz parte mais, ela não está mais encarnada, e a espiritualidade socorre, porque a espiritualidade está lá desde o começo. Quem não enxerga somos espíritos que desencarnam, né? Joia. Se eu respondi certo... não, aí senão volta na pergunta, se não está respondido, depois volta no assunto, tá? O Herbert está fazendo um comentário muito bacana aqui, ó. Me questiono o tempo todo sobre isso. Será que meu pai estaria feliz em relação ao que estamos fazendo com seus bens? Essa é a minha maior preocupação, deixar ele feliz e tranquilo. Herbert, faça o que você imagina que ele teria te dito para fazer. Se ele te orientou e a sua preocupação é extremamente, já mostra que você tem uma condição moral diferenciada, porque você está preocupado se o que você está fazendo está sendo correto, provavelmente ele te deu as orientações as melhores possíveis para você ter esse tipo de preocupação. Então é simples, pense sempre, se você está fazendo e ele tivesse encarnado do seu lado, se você perguntasse para ele: pai, você acha que esse é o caminho certo que nós estamos fazendo? E a resposta vai ser essa. E aí, olha que fácil, aí o seu caminho é mais fácil do que muita gente, não precisa nem pensar o que Jesus faria. Se você tem essa consciência, essa dúvida de não magoá-lo, de não deixá-lo triste em função
de tomar uma atitude equivocada ou errada, você já deu um grande passo. Ele já construiu um ser humano completamente diferenciado. Então é simples. Isso que nós estamos fazendo estaria de acordo com o que moralmente o meu pai acharia correto? Se tá, toca o barco, sem se preocupar. Ai, desculpa, Deisa, porque eu falei, a Fernanda falou assim, minha mãe tá lascada, porque fica... E a mãe dela respondeu, eu achei ruim. Bom, vamos lá, gente, joia. O Vinícius está falando, bom, deixa eu só ver aqui. A Elza também está falando em relação a... A Elza fez um comentário muito interessante, que a herança do avô dela era fruto de trapaça, da escravidão. E que o pai perdeu tudo com dívidas. Então, quando ela nasceu, já não tinha essa riqueza. Foi criada na pobreza, mas com trabalho árduo e honesto. É isso aí. Show, Elza, é isso daí que nós temos que olhar, é para frente. E aí o que foram feitos, mas nós vamos falar agora, nós vamos estragar 809, né, Cláudia? A Cláudia já queria falar antes. Olha! Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Mas fica sabendo que, muitas vezes, a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta. Portanto, não raro é este último quem a provoca. Gente, por isso que eu falei, nós vamos comentar, mas por isso que eu falei que eu parei o meu comentário na questão anterior, porque senão eu já ia entrar no 809. Mas a pergunta é exatamente isso que a gente estava quase encerrando a 808A. A pergunta de Kardec é assim, aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, porque lembra que eles falaram lá, os espíritos fizeram uma pergunta dura para ele, que sabes a respeito, busca a fonte. E aí, beleza, ele foi embaixo e fez a pergunta então. Mas aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, como vocês me falaram lá na 808A, alguma responsabilidade cabe a ele esse fato? Então a pergunta dele é clara. Os espíritos falaram para ele quando ele perguntou, quando ele afirmou, mas a riqueza herdada, essa não é fruto de uma paixão. Os espíritos fazem aquela pergunta dura e falam, você não sabe de onde veio, busca a fonte para você poder falar o que você está falando, menino. Certo? Foi essa a resposta dos espíritos. Para ficar de castigo. Que nem a Rafa faz. Então, assim, é essa a pergunta, tá? É nesse sentido, por isso que eu falei que eu ia parar, porque senão eu ia entrar. E aí agora as Cláudia e a Ana vão comentar um pouquinho e a gente fala mais um pouquinho disso. Vamos lá, Cláudia? Você já comentou um pouco a respeito, que a herança pode ser mal adquirida como bem adquirida. Eu acredito que a pessoa pode saber a forma como o outro pode ter feito tão escondidinho que quem herdou a herança não está sabendo, como ele pode ter os dois casos, ele pode estar sabendo ou não. Se ele não estiver sabendo e ele herdou, ele não tem culpa nenhuma. Eu acredito que ele deve aproveitar e fazer bom uso. Se ele souber que foi de forma ilícita, de forma errada, o que ele pode fazer? Reverter a situação, né? Fazer o bem com aquele dinheiro, quer dizer, ele não vai se prejudicar e poderá aliviar o lado daquele que fez toda a sujeira lá atrás. Perfeito, Cláudia. Tem uma parte aqui, Lê, que eu até gostaria que você me ajudasse no concluir. Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Essa é a prova de uma riqueza. Da riqueza. Essa é uma das provas, a Ana lembrou bem, essa é uma das provas que a gente comentou. Mas olha que interessante. E aí, de repente, eu esqueço e não faço isso. Não, mas olha interessante a pergunta que a Ana está falando, que está no meio do comentário. Ele fica sabendo. Mas fica sabendo. Os espíritos estão falando para nós, Mas você fica sabendo que ele está explicando para Kardec. Presta atenção, Kardec. Muitas vezes a riqueza só vem para a mão de alguém dessa forma para lhe proporcionar o ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele se assim compreender.
E Então- não simplesmente. Aí eu peço a prova da riqueza, porque eu tenho, por exemplo, como ela disse aqui, um senhor de escravos, né? Me enriqueci às custas da Do trabalho, tristeza né? do outro, do sofrimento, e depois eu venho para reparar e venho com a riqueza de novo, mas para tentar ajudar. Ou seja, eu venho lá na espiritualidade, eu falo, olha, eu quero de novo, mas eu vou fazer obras, eu vou fazer creche, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que eu chego aqui, puxa, esqueceu. Aí ela fala, fica de castigo de novo. Porque na verdade ele esquece, aí ele vai lá, compra lanche, tá calor, vou pra praia, não sei o que, eu esqueço do que eu falei, não vou reparar nada, né? Vou aproveitar o dinheiro que eu consegui, né? Por isso que ele fala aqui, eu achei muito, mas fica sabendo que vem pra reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Muito Essa a 809, por isso que eu falei, eu parei na 808A, porque a gente estava entrando já nessa importância. E a pergunta de Kardec, ele não, eu sempre falo isso, gente, ele não ficou contente, né? Ele afirmou um negócio na 808A, os espíritos deram um puxão de orelha, responderam, falando para ele, como é que você afirma um negócio desse? Você sabe de onde veio o dinheiro? Essa é a resposta do espírito. Só que aí deu toda aquela explicação e tal, e Kardec assim, olhando e falando, peraí que eu já vou fazer de novo. Aí ele vem e faz essa pergunta, que é a pergunta que nós fazemos, tá bom, você falou para mim para eu ver pesquisar, mas eu pesquisei e não sabia que o meu pai era um ladrão. Aqui cabe uma situação rotineira, extremamente cotidiana, e de que nós nos fazemos de inocente para variar. Olha, vamos repetir a pergunta para depois a gente entrar nesse exemplo que eu ia dar. Aos que mais tarde eram a riqueza inicialmente mal adquirida, algum responsável cabe? Ele não sabe. Eu não sabia, eu herdei uma riqueza, mas não sabia. É fora de dúvida que não sou responsável pelo mal que o outro fez. Eu não posso, e aqui vai por água abaixo uma história que nós ouvimos a vida inteira, de que até a 7ª geração vai pagar. Eu não vou pagar nada, cara pálida. Eu estou mais da conta de pagar as minhas. Quanto mais do meu avô, bisavô, tataravô, não sei quantos vou para trás. Eu não posso ser responsabilizado por isso. Não seria justo. Se nós temos Deus justo e bom, eu não pode me culpar pelo que o meu tataravô fez, nem o meu pai. Então isso já vai por água abaixo, esse conceito de que herdaremos as dívidas morais, os pecados, entre aspas, dos nossos antepassados. Isso já vai por água abaixo, completa. Então, se eu não sei, beleza, os espíritos nos dizem, sem problema. Sobretudo, se ignora, como é possível que aconteça. Mas fica sabendo que a Ana falou, que a riqueza vem para que você use, que eu usei o exemplo do Mazinho, né? Agora há pouquinho na 808A. Então eu descubro que isso foi feito de má fé. Eu descubro que essa herança veio. Como é que eu arrumo? Como é que eu faço? Eles dão a resposta aqui. Faça com que isso tenha algum tipo de proveito. Repare essa injustiça. Mas eu nem sei quem que ele prejudicou. Faça o bem. Não precisa ser para aquela família que está lá. Se você descobrir a família que ele descobriu, que ele prejudicou, com certeza, meu amigo, vá atrás e tente reparar. Se você não tiver coragem de fazer isso ainda, arrume uma maneira de fazer, que alguém faça. Simples assim. Por quê? E aí é fantástico a resposta dos espíritos. Aí olha que grandeza que é o Pai. Primeiro ele fala para nós, com uma clareza muito grande dentro da doutrina espírita, que nós não podemos ser responsabilizados pelos erros de outrem. Os outros, eu não posso me responsabilizar pelos erros dos meus antepassados. Em contrapartida, olha a diferença de conceito que a doutrina espírita vem nos dar em relação a outras crenças. Em contrapartida, se eu fizer bom uso e conseguir reparar os equívocos que esse meu antepassado fez, eu posso ajudá-lo a resgatar o mal que ele causou.
Olha que diferença, gente. Eu fico encantado, eu fico emocionado realmente quando eu falo disso, porque a diferença é brutal. Uma me fala que eu sou responsável até a 7ª geração. Eu vou pagar até a 7ª geração um erro de alguém. Se eu fizer hoje uma bobagem, 7 gerações para frente vão ser responsabilizadas. Quer dizer, eu estou pagando hoje o que 7 gerações minha para trás fizeram. Se eu tiver que pagar do meu avô, eu já estou enrolado. As minhas, então, rapaz, o único que quebrou o galho no meio desse caminho foi meu pai. Mas o resto, nós estamos tudo estrupiados. Então, assim, coisa da Carolina, Alexandre, os netos, estão tudo enrolados. Mas, gente, eu estou falando sério. Olha a diferença de amor. Um fala, uma linha fala que eu sou responsável até a 7ª geração. E a espiritualidade vem falar assim, ó, se você descobrir que ele fez realmente isso e você conseguir reparar esse mal, você vai estar se ajudando e vai estar ajudando a esse que fez o mal. Que pai que nós estamos falando? Qual que é pai nessas duas situações? O que falou para mim que eu vou ter que pagar até a 7ª geração, ou o que falou para mim, ó, mesmo o seu pai que fez a bobagem lá, arruma, ajuda ele. Dá uma força aí que, se você fizer bem feito, vai respingar nele lá. Que pai de amor que nós estamos falando? O que falou que eu vou ter que sofrer 7 gerações? Ou que está falando para mim que eu posso, através do amor, através da boa ação, através de boa conduta, ajudar aquele lá? É a pergunta do Herbert que ele falou do pai dele. Quer dizer, o quanto eu puder fazer, e aí, gente, eu estou fazendo com ação e não só com oração. Eu descobri que tem um erro, vou lá, reparo, não por mim só, mas pelo outro. E olha a grandeza, esse sim é o pai de amor que nós falamos no Evangelho inteiro, que Jesus veio nos mostrar. Esse é o cara. Esse é o pai de amor que Jesus veio e tentou mostrar para a gente o tempo todo. Não que veio falar para você, olha, não, você fez hoje, você vai ver só, vai ter 7 gerações sua que vai pagar pelo mal que você fez, pelo erro que você cometeu. De que amor, qual pai de amor que nós estamos falando? O que me manda pagar 7 gerações? Eu não, né? Porque vai ser as outras. Olha que beleza, eu faço uma bobagem, os outros pagam. É lindo isso. Ou o que vem falar para você, olha, se você descobrir que tem alguma coisa equivocada que foi feita, se você corrigir, você vai beneficiar você e ele. Quer mais amor do que isso? E mais oportunidade de nós mostrarmos o nosso amor por esse que agiu de forma equivocada? Qual que é o grande problema normalmente? É que normalmente nós herdamos a coisa ruim, nós gostamos da coisa ruim. Meu pai foi ladrão, eu vou ser ladrão e meio. Por quê? Porque ele se deu bem fazendo isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou ser mais pilantra ainda, porque eu vou me dar mais bem e meio. Infelizmente é essa mentalidade que nós temos. Infelizmente é essa mentalidade que nós temos. Em vez de eu me preocupar em reparar, porque eu descobri que estava equivocado, que eram erros comuns e rotineiros na vida dele, eu cometo esses e mais alguns. E aí, meu amigo, aí a batata assa. Do mesmo jeito que eu falei que o amor do pai é maravilhoso, que me dá a oportunidade de resgatar, a hora que eu descubro que a minha herança veio de má fé, de má ação, de roubo, de extorquir, de fazer isso, lá do velhacari do roubo, lá da 808, lá no começo, e eu faço isso, aproveito disso e ainda continuo fazendo isso, meu amigo, em vez de você ter conseguido resgatar e ter o benefício de estar ajudando ele a você está contraindo tantos débitos ou mais do que o que fez para chegar. E vocês dois estão abraçados juntos. Porque, na verdade, ele me ensinou o mau caminho. Exatamente, mas você está só usufruindo daquilo que foi feito. Do mesmo jeito que eu poderia ajudar, por isso que eu falei que é o inverso. Nós estamos falando do lado bom, mas o lado ruim, infelizmente, é o que a gente gosta mais. Então eu aproveito do que foi feito e aí eu vou embora. Então, não dá. Tem só um comentário da Fernanda, depois eu vou no do Mazinho e a gente já vai. Fernanda está falando, então estou pagando pelo erro dos meus pais, porque nada na minha vida é fácil. E não tenho sorte com nada, eu tenho muito karmas. Fernanda, tenha karma. E nós vamos em frente. O fato de pagar pelos erros do meu pai, nós acabamos de falar que infelizmente não. É uma triste notícia ou uma boa notícia, porque a responsabilidade é nossa. Acabarei com a lei de causa de e nós vamos, reação, e nós vamos andar com as nossas pernas. Muitas vezes nós imaginamos e olhamos, e às vezes nós realmente temos resquícios de atividades
dos nossos pais, e aí a responsabilidade é deles, sim, mas o que nós não podemos é ficar estacionado e ficar nos lamentando em relação ao que eles causaram de mal para a nossa vida. Por exemplo, o meu pai foi um mau caráter e me deixou com o nome sujo, por exemplo, pequeno, bobo. Então ele me prejudicou, sim, é nesse sentido que nós estamos falando. Que nós estamos, de novo, que nós estamos falando em relação a questionamento moral, o que eu faço com o que eu aprendi moralmente. Em relação à matéria, muitas vezes nós vemos, infelizmente, muitos pais, irmãos, primos, tios, prejudicando uns aos outros sem nenhum problema. Aliás, com requintes de crueldade. Né? Então, mas aí é um outro problema, que nós estamos falando em relação a esse envolvimento moral, que é o que nós temos que nos preocupar. Claro que a matéria, você vai me falar, mas eu hoje, por exemplo, tenho muitos problemas em relação a tudo que eu faço. Com certeza nós vamos responder por algumas ações dos nossos pais, e os nossos filhos vão responder pelas nossas. Mas o que nós precisamos nos preocupar é em andar dentro do que nós entendemos já, ou que nós já conseguimos entender como o seu caminho reto, como o seu caminho que leva ao que o Evangelho nos dá de exemplo. E aqui não é uma fala de carola, e nem achando que nós temos que virar santo para que a coisa ande desse jeito. Mas é o único caminho que nós temos. Nós temos o guia modelo. Qual que é? É o cara cabeludo. Olha o que ele está fazendo. Agora, com relação às coisas que já deixaram para a gente, a responsabilidade é deles. Façamos e tentemos fazer a nossa parte. E se possível, e aí vai como dica e como sugestão, a cada dia faça oração para que eles, não sei se estão encarnados ou desencarnados, se estiverem desencarnados ou encarnados servem da mesma maneira, peça sempre que a espiritualidade esteja o mais próximo possível, tentando orientar, mostrando que estavam equivocadas as atitudes. Se desencarnaram para que seja isso, chegue a eles na espiritualidade dessa forma e acelere o processo de restabelecimento e de evolução moral deles, e se tiverem encarnado, que assim mesmo a espiritualidade haja a ponto de fazer com que mude algum tipo de postura equivocada. É esse o caminho, não tem muito o que fazer. Agora, sentar e lamentar porque os nossos pais fizeram algo que não faça com que a minha vida ande, ou como você disse, eu só tenho azar por conta disso, conte com a gente, conte com a ajuda, conte com a ajuda de amigo verdadeiro, com a espiritualidade, siga o seu caminho reto, que o que é seu, não é do Alexandre, não é da Ana, não é de ninguém, nem dos seus pais, é seu. E muitas vezes, como ele diz aqui, muitas vezes o que eu estou passando é justamente para que eu tire o melhor proveito possível da situação. De repente a prova que te deram é muito dura, mas o seu processo, se conseguir passar por isso, seja muito mais rápido do que quem está pegando moleza durante essa existência. Nós não viemos a passeio, nós estamos em prova e expiação. Então tenha certeza que todos nós estamos passando por momentos de provas e expiações. Uns levam de uma maneira mais tranquila, outras provas são mais duras e mais difíceis, devido a todo o histórico que nós temos de existências pretéritas e dessa, e aí depende de como nós vamos conseguindo encarar e passar por essas provas e por essas expiações. Não tem outro caminho. Não tem fórmula mágica para a gente mudar de hoje para amanhã e falar assim, não quero mais essa prova. Infelizmente não tem mais essa oportunidade. O máximo que nós podemos fazer é não cumprir a prova agora. Mas tem uma triste notícia para quem quiser. A prova vai ter que ser feita. É a mesma coisa da faculdade. Sabe, lembra quando a gente faltava na escola, não sei o quê? Mentia para a mãe que estava com febre, punha água quente debaixo do travesseiro para molhar, para ficar suado, e a corpo estava quente, a mãe acreditava que a gente estava com febre e não ia na escola fazer prova. O que acontecia? Tinha que fazer a outra prova depois, no outro dia. Exatamente a mesma coisa. Nós podemos se esconder, nós podemos não querer fazer agora. Essa prova nós vamos ter que fazer. Não tem outro caminho. E ninguém pode fazer por nós. Tem mais esse detalhe. Gente, vamos fazer a 810, que é pequenininha, a gente consegue encerrar esses 3 itens. Sem quebra da legalidade. Opa, peraí, senão você não vai escutar. Sem quebra da legalidade, podemos dispor de nossos bens de modo mais ou menos equitativo. Seremos responsáveis, depois da morte, pelo destino que lhes houvermos dado? Toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações. Amargos, sempre os das outras. Sempre entendei o bem.
Pode fazer o comentário, que esse sempre Volta eu adoro. aquilo que a gente sempre fala, né? Tudo que a gente planta, a gente vai colher. É ação e reação. Se a gente trabalhar para o bem, na busca da igualdade e da justiça, a gente está semeando boas sementes. Então a gente vai colher bons frutos. Se a gente fizer uso, né, de coisas erradas, fizer o mal, a gente vai colher o mal, né? No Evangelho já disse Jesus, né, que os mais fortes devem ajudar seus irmãos mais fracos, né? E se a gente tem essa condição financeira, principalmente, como a gente pede cesta básica e um monte de gente faz a campanha, a gente sabe que está fazendo por causa da pandemia, que está difícil para todo mundo, é essa condição que a gente está falando. Se a gente tem essa condição de ajudar os que são menos favorecidos, é claro, doces serão as boas ações, se eu tenho essa condição. Ainda mais que ele está falando numa forma de herança, de legalidade, né? Ele está falando assim, eu não tinha nada, por exemplo, de repente eu tenho uma herança de forma legal, eu já vi que é legal, que não foi nada, então beleza, então eu posso desfrutar dela como eu quiser, então não tem que fazer, não. Se você tem uma condição melhor do que você tinha, procure fazer o bem ao teu próximo, né? Dos que necessitam, aos irmãos menos favorecidos, faz parte da fraternidade que Jesus veio nos mostrar, faz parte de nós, vivemos em sociedade, um socorreu o outro. É isso. Perfeito, gente. É que essa era muito. Nós temos mais 3. Lembra que, olha, assunto, gente, impressionante, aquilo que eu falei para vocês. Cada dia, depois eu vou fazer o comentário na hora de encerrar, porque eu vou fazer o mesmo comentário de todas as semanas. É impressionante como enriquece a participação de vocês. É absurdo. Vocês não têm ideia. Não têm noção. Nós não temos como expressar. Tenho certeza que a Cláudia e a Ana, a mesma coisa. É impressionante a ajuda para a gente conseguir realizar o estudo. E só para a gente fechar na 810, olha a pergunta do Kardec. Sem quebra, você viu que ele perguntou as 3 de cima, depois ele ficou mais convencido, ele já se convenceu um pouquinho. Sem quebra da legalidade, podemos dispor dos nossos bens de modo mais ou menos equitativo, equilibrado? Seremos responsáveis depois do desencarne pelo destino que houvermos dado? O que eles estão perguntando? O que ele está perguntando? Porque eu consigo enxergar de 2 situações. Primeiro, do que a Ana e a Cláudia falaram, né? Eu usei bem isso, usei de maneira legal. Ou mais uma, vamos pensar, agora vamos inverter e vamos pensar no lado do que eu deixei de herança. Né? Primeiro nós pensamos, a Cláudia e a Ana comentaram em relação ao se eu fiz bom uso dessa situação, da herança, ou da minha condição financeira, ou da minha situação real. E vamos olhar o outro lado. E eu deixei de herança, eu deixei para Carolina e para Alexandre um tanto, né? Dentro do possível. Eu sou responsável por isso daí também? Ele já respondeu lá de cima que depende. Se isso for lícito, beleza, tá tranquilo. Mas a resposta, de novo, gente, e aí eu acho que eles deram as primeiras 5, 6 pancadas que eles deram em cima do Kardec, eles ficaram um pouco mais eles ficaram mais tranquilos na 810, na hora de responder. Toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas, amargos sempre os das outras. E eu acho fantástico o ponto para eles encerrarem. E eles, no Livro dos Espíritos, vocês vão ver que ele está em itálico. Sempre entendei-o bem. Sempre. Toda ação produz um fruto. Toda ação, todo plantio tem uma colheita. Toda, é isso que eles estão falando. As boas vão dar doces, as ruins vão ser amargas, como foram plantadas. Simples assim. Mas eu acho fantástico isso para a gente guardar muito, que aí a gente consegue, se nós realmente refletirmos com razão, com lucidez. Ele está falando assim, sempre entendei o bem. Aqui não cabe nos colocarmos em situação de vítima. Por quê? Porque ele está falando que todas as ações produzem frutos, bons ou ruins. Depende muito da sementeira. Quando? Sempre. Entendei o bem? É isso que os Espíritos estão falando.
Ontem o Eduardo fez um comentário também, vale a pena. A gente tem duas situações na vida, ou a gente está plantando ou a gente está colhendo. Exatamente. Nesse planeta de prova e expiação, nós temos só essas duas opções. Nós estamos plantando ou colhendo. Dá uma olhadinha, isso que o Eduardo quis dizer ontem, antes da gente reclamar, dá uma olhadinha e tenta descobrir em que momento nós estamos. Se nós estamos plantando ou se nós estamos colhendo. E às vezes nós estamos fazendo as duas coisas. Então presta mais atenção, principalmente no plantio. A colheita é inevitável, mas o plantio dá para a gente resolver. Aquela frase toda batida de Chico lá, eu não posso fazer voltar e fazer um novo começo, mas posso fazer um novo final, é exatamente isso. Fantástico essa frase. É simples, mas é exatamente isso. Não se preocupe com a colheita, porque a colheita foi o que você plantou. Essa você não vai conseguir mexer. Sinto informar. O que você plantou é aqui, ó. Toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos os das más. Sempre. Então, presta atenção, porque a colheita é inevitável, mas o plantio eu que escolho. Então, se nós estamos em muitos momentos plantando e colhendo, prestemos mais atenção no que estamos plantando, porque é isso que nós vamos colher ali na frente. E o ali na frente, gente, eu sempre digo que espírita precisa tomar consciência de que o ali na frente não é na próxima encarnação. O ali na frente é amanhã cedo. O ali na frente daqui uma semana. O ali na frente pode ser daqui um mês. O ali na frente pode ser quando seu filho nascer. O ali na frente pode ser quando seu neto nascer. Ali na frente pode ser no momento do seu desencarne. E ali na frente pode ser em outras existências. Mas você irá colher o que foi plantado. Quando os Espíritos nos respondem na 810? Sempre entendei-o bem. Simples assim. Gente, eu vou fazer alguns comentários e a gente realmente vai acabar no horário. A Fernanda fez um comentário. Fernanda, eu vou fazer o comentário porque realmente nos deixa muito feliz, além de toda a participação que nós tivemos hoje. A Fernanda Espíndola, que participou bastante hoje com a gente, está fazendo um comentário que nos deixa muito, muito feliz. Obrigado por cada palavra, me ajudou bastante, mais do que minha terapeuta. Estou em depressão por muitas coisas acumuladas e você abriu a minha mente. Muito obrigado pelas palavras. Fernanda, duas coisas. Nós que agradecemos a participação. Continue com a terapeuta, continue com a gente nos estudos. A doutrina espírita nos ajuda demais, demais nesse sentido, mas muitas vezes nós não vamos conseguir resolver. A doutrina, sim. Aqui o Amigos do Bem, eu, a Ana, a Cláudia e os outros trabalhadores, nós nos esforçamos demais para tentar entender junto com vocês. Por isso que eu falei agora há pouquinho, e eu repito toda semana, e não é, quem me conhece já um pouquinho sabe que eu não sou de ficar lambendo e passando a mão muito, não. É absurdo o como a participação de todo mundo, com pergunta, com comentário, e não só com isso, a Ana fala toda semana, eu vou repetir, com a energia que chega para a gente aqui, vocês não fazem ideia. A Ana falou isso a semana passada, a Cláudia falou um tempo atrás, e eu vou falar por mim. Às vezes nós chegamos aqui arrebentados, com um monte de problema que tem, e todo mundo tem, às vezes mais, menos, tem dia que dá vontade de chutar tudo, e quando a gente chega aqui, principalmente, vou falar por mim, e a Ana tinha falado isso já semana passada, a Cláudia há um tempo atrás fez o mesmo comentário. A quarta-feira, com o tamanho de participação que tem, com a quantidade de energia positiva que chega, com o carinho, com o tamanho do carinho que chega, isso que eu falei no comecinho, estava o Orlando, o Sérgio, o Paulinho, sei lá, tinha um monte de gente, mais essas pessoas novas que estão entrando, os trabalhadores que estão sempre com a gente, o Mazinho, que eu não vou cansar de agradecer, que é uma descoberta, foi uma alegria enorme o Mazinho estar com a gente. Eu sempre falo aqui, vou repetir de novo, Mazinho é amigo de infância, nós fazemos aniversário no mesmo dia, no mesmo ano nós nascemos, estudamos a vida inteira juntos, nos reencontramos em alguns encontros de turma de ginásio, para vocês terem uma ideia, é que eu fiz ginásio há 12 anos atrás, nós estamos começando a fazer os encontros de ginásio agora, então não faz tanto tempo assim. Mas é uma alegria muito grande. E o Mazinho fez um comentário, como eu aproveitei aquela hora, eu vou usar o do Mazinho no final, para a gente deixar como comentário dele, para a Ana fazer oração, e a gente encerrar realmente, para não passar muito.
Mazinho fez um comentário, acho que enquanto eu estava falando da última questão: se dermos bons exemplos, nossos filhos terão bons exemplos a seguir, e não precisaremos nos preocupar com o nosso legado, seja físico ou moral. Vamos lá? Deixa eu, antes, por favor. A Iris está falando, boa noite, será que eu consigo assistir depois? Iris, fica no Face, mas como sugestão que eu dou toda semana, fica também na nossa página no YouTube. E aí é mais fácil de assistir, inclusive, os anteriores, que lá estão todos por data, por assunto e pelas questões. Tá bom? Cláudia não vai falar parabéns, não vai cantar parabéns para Cláudia. Edmilson, põe aí a musiquinha da Xuxa, Edmilson. Vê se consegue compartilhar e eu ponho aqui. Sábado, gente, nós vamos mudar a primeira música da evangelização, vai ser a música da Xuxa, desculpa. Não tô avisando, não vai ter oração. A Adriana, que sempre fala pra gente, sempre ela e o marido dela, sempre estão chegando no horário do estudo, ela tá falando, eu queria agradecer muitas noites de estudo, eu comecei a acompanhar vocês há uns 2 meses, estou me sentindo muito mais equilibrada, mais fortalecida. Gente, essas pessoas que estão com a gente há mais tempo, que conhecem, acompanham e tal, eu falo sempre para a Ana e para a Cláudia que o que me toca muito nesse trabalho nosso do Amigos do Bem, nas transmissões, nunca foi a quantidade de visualização, a quantidade de curtida, a quantidade de comentário. O que mais me chama atenção, o que mais me deixa muito feliz, porque nos dá um norte, nos dá pelo menos a direção de que nós estamos fazendo um trabalho direito, são as pessoas que conhecem o estudo, conhecem a página e continuam com a gente. Eu vou usar de novo o exemplo de muita gente. Tem muita gente que chegou na página pelo atendimento fraterno ou estava passando no YouTube, viu os 3 patetas lá e entrou, ouviu uma palestra nossa e entrou, e hoje acompanha, faz parte dos trabalhadores. A maioria, Edmilson, Heloísa, Fernanda, Camila, que hoje não está com a gente, a maioria dos trabalhadores do Amigos do Bem são pessoas que chegaram até nós pela página, por transmissão, por estudo, por palestra. Marisa, muita gente, eu não vou falar, a Elza, a Márcia tá com a gente, Márcia Freire. A Márcia Freire toda semana está com a gente, que é uma trabalhadora. Então assim, o Antônio, que está sempre com a gente, o Luiz está sempre com a gente, o Herbert está com a gente. Então assim, o Mazinho, enfim, isso realmente é um comentário que a gente faz aqui entre a gente, que nos deixa muito felizes. Não, é isso que eu falo para vocês, não por conta da quantidade, não, mas essas pessoas que eu falo para ela, nós sempre estamos, é impressionante, se a gente fizer no mínimo com os 50, 52 pessoas, que são as que toda semana estão com a gente, e tem gente que está há mais de 2 anos com a gente. Eu já estou cantando, parabéns. Isso nos deixa hoje muito felizes. Vai ter muita festa, bolo Guaraná, muito doce para você, tá vendo? Então a Fernanda de novo. Fernanda, você vai fazer a gente acabar chorando. A doutrina espírita foi onde eu me achei, porque eu precisava encontrar. Foi onde eu descobri falar o amor e mudei muito, porque eu era extremamente agressiva. Com a doutrina eu consegui me acalmar. E vocês, Amigos do Bem, são muito acolhedores. Gratidão. Gente, a Magda está falando, eu fiquei mais forte e equilibrada. Magda, eu preciso só dar um comentário, Magda, que eu vi o seu comentário desde o começo, a sua luta aí com os teus netos, acho que é neto, né? Esse problema com droga, esse desequilíbrio. Eu vi que o pessoal tá te acompanhando, tá comentando. Você desculpa, a gente não conseguiu comentar, mas muito obrigado por você ficar com a gente até agora, né? Nessa vibração. Eu espero que você tenha melhorado, tenha se acalmado. E como eu disse, se você não conseguir entrar no atendimento fraterno, eu vou tentar achar você no Facebook. E aí manda para ela. Mando pelo Facebook seu particular, tá bom? O Luiz falou, eu também concordo, mas já que é aniversário da Cláudia, ela poderia fazer a oração final. Eu acho, eu me recuso a fazer oração. Não, Cláudia, você nem sabe o que o Alexandre está aprontando para você. Deixa ela. Gente, boa noite, obrigado. Amanhã, então, quem quiser acompanhar, nós vamos compartilhar na nossa página a transmissão, só que não é horário normal, às 8h30 da noite. Perda de gente querido. Nós vamos estar conversando na TV Espiritize. Eu vou deixar na página do Amigos do Bem o link, pelo menos o endereço da transmissão, e nós vamos colocar na página do Amigos do Bem e na minha pessoal a transmissão amanhã, falando de perda de ente querido, tá bom? Quem puder acompanhar e quiser acompanhar, sempre uma alegria ter vocês com a gente. Boa noite, gente, obrigado.
Nós passamos quase 15 minutos só conversando. Obrigado. Muita gente agradecendo, a gratidão é nossa, como o Alexandre falou. Eu sempre digo que a vibração de vocês chega até nós de uma forma difícil até de explicar, muito difícil de explicar. Tenho certeza que o sentimento da Cláudia é o mesmo e a gratidão é nossa. E a gente vê uma fraternidade nos comentários, um ajudando o outro. Isso, assim, deixa a gente muito feliz mesmo, que esse é o sentimento que a gente quer despertar, a fraternidade, a irmandade entre as pessoas, né? Gratidão então a vocês que estiveram com a gente até agora. Eu peço então, né, vocês coloquem a água, ela deve estar aí pertinho, com essa sensação, com esse ambiente amoroso que encontramos agora nesse momento, que nos encontramos nesse momento. Eu peço a todos que se sintonizem com a imagem de Jesus. E eu peço a Jesus, nosso mestre, nosso irmão mais velho, que visite a todos os lares nesse momento. Jesus, que é aquele irmão que acolhe, que abraça, que levanta, que nos levanta, né, quando estamos caídos. Jesus, eu peço nesse momento, com toda a equipe espiritual do bem que trabalha neste planeta, visite todos os lares nesse momento. Senhor Jesus, que seja dado um abraço fraterno, com muita luz a todos que estiveram presentes no estudo, e que o Senhor percorra o ambiente, o lar de cada um, tirando e retirando todas as formas e pensamentos negativos que ali tiver, Senhor, deixando sua luz de amor, de paz e tranquilidade. E que esse sentimento se estenda por todos os familiares que não estiveram presentes, os familiares que necessitam, Senhor, da sua luz, as pessoas que passam por momentos tão difíceis, como entes queridos nas drogas. Senhor, chegue até esses jovens com o coração, com a sua luz, dê força e equilíbrio para que consigam resistir a esse tipo de prova, a essas mães, essas avós, a essas famílias que tenham o equilíbrio, que consigam ajudar no caminho de todos esses jovens. As pessoas que perderam seus entes queridos também, que pediram oração, que o Senhor as fortaleça e que não esqueça que é somente um tempo, é somente uma viagem, é somente uma piscada de olho essa separação, que o amor continua e o amor é eterno e o elo não se rompe. Eu peço então a espiritualidade amiga junto com Jesus, todos os médicos do espaço, todos os mentores, todos que auxiliam Jesus na melhoria de todos, que coloquem o remédio necessário nessa água de cada um. Esse remédio é para o corpo físico, auxiliando as suas células a se recompor, mas também ao corpo espiritual, a espiritualidade, que ajude ali a ter paz, esperança e principalmente pensamento positivo, para que consigamos entrar na vibração de amor e paz do Cristo. Que a paz de Jesus fique em todos com vocês. Gratidão mais uma vez pelo trabalho, ao mentor espiritual desta casa de oração, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão mais velho, nosso amor imenso, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade do trabalho. Que assim seja. Assim seja. Gente, boa noite. Eu só aproveito. Obrigado, Edmilson, para variar, ajudando demais. Muita gente bem lembrada, Edmilson, hoje a gente não colocou. Mas quem não sabe, não conhece a página nossa no YouTube, de qualquer maneira eu coloquei aí o link, tá? É youtube.com/c/Centro Espírita Amigos do Bem 1. Essa é a página nossa no YouTube, tá aí. Mas, para quem
não conseguir clicar por aí para conhecer, sempre depois que a gente termina, eu passo para o YouTube e na página nossa do Face eu deixo o link da transmissão do YouTube também, tá? Então, caso alguém não consiga entrar aqui pela página agora, depois entra no próprio Face e vocês vão ver que tem lá o link do estudo de hoje. Então aí vocês clicam lá e vocês vão ter todas as palestras, estudos, as parábolas, está tudo lá no nosso canal do YouTube. Tá joia? Gente, obrigado, Edmilson, por você ter lembrado, por ter passado pra gente aí, mas está aí, caso alguém consiga entrar por aqui, se não fica disponível lá. Parabéns do Antônio, Cláudio. Antônio está mandando parabéns. Obrigado, Antônio, de novo. Gente, boa noite. Bom, quem estiver com a gente amanhã, até amanhã. Se não, sexta-feira não percam a Kátia falando de mediunidade e seus desafios. Parabéns não, né? Bolo que é bom. Bolo que é bom. Chufa, festa. Posso só agradecer? Nada. Gente, muito obrigada, né? Pelos comentários. Muitas aí. energias boas para você aqui, viu, Cláudio? E que essa energia volte em dobro para eles. É o que eu desejo de todo o coração. Não vou falar muito pra chorar. Não, eu sei que nós estamos chorando, daqui a pouco eu choro junto. Chorando mesmo.